especialista em inventários, assim, pouco tempo que eu tô atuando. E eu acho que esse pouco tempo, assim, já me trouxe tanta realização, sabe? E eu acho que a questão do dinheiro é uma consequência. Para mim é uma consequência. Porque eu não comecei a advogar por causa do dinheiro. Eu queria aplicar aquilo que eu tinha. Eu queria me sentir útil, sabe? Eu queria trabalhar, eu queria praticar, eu queria ajudar as pessoas. E quando você faz uma coisa bem feita, quando você faz algo com profissionalismo, você bota preço num trabalho que você desenvolve com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, profissionalismo, o dinheiro ele é uma consequência. No primeiro momento que eu decidi ser especialista, eu já consegui me realizar, acho que como ser humano, como profissional, como mulher, como esposa, como mãe, ter minha vida financeira assim mais confortável também. É muito legal a gente ganhar dinheiro, mas eu ainda tenho essa assim, eu gosto de pensar no meu cliente, eu boto o meu preço, eu faço o meu trabalho e o cliente sai satisfeito, a gente sai satisfeito e aí é muito legal, assim, porque eu acho que fecha um círculo bem bacana, assim, de trabalho, de relação cliente-advogado. Sejam todos muito bem-vindos para o maior evento da Advocacia Inventários do Brasil. Bem-vindos ao nosso curso de Prática em Inventários. Olha, inicialmente eu já quero destacar aqui a minha imensa felicidade e gratidão de ver tanta gente buscando conhecimento como forma de mudar e transformar a sua advocacia. E como eu falei que esse aqui é o maior evento da Advocacia Inventários do Brasil, eu quero pedir aqui agora para você fazer o seguinte, colocar aí no chat qual é a cidade que você é, onde você está assistindo, para o Brasil inteiro ver que tem gente de todo lugar do Brasil, que os futuros especialistas em inventários estão aqui. Enquanto vocês vão colocando aqui, eu vou já me apresentar para eventualmente aqueles que não me conhecem, e aí a gente já vai dar início aqui, porque nós não temos tempo a perder. Hoje tem muito conteúdo que eu preparei, então você já precisa ficar ligado aí, já pegar seu papel e sua caneta para poder se organizar, tá? Para quem não me conhece, olha, o meu nome é Roberto, eu sou advogado e professor, eu advogo desde 2005. Agora, esse ano, eu faço 19 anos de experiência na advocacia, 19 anos atuando nessa honrada profissão. Eu fui professor por uma década na Universidade Federal aqui do meu estado, que é o Mato Grosso do Sul. Em 2017 eu pedi exoneração e hoje eu tenho essa dedicação aí a um projeto de ensino online, onde a gente tem os nossos cursos que capacitam aí inúmeros profissionais espalhados por todo o Brasil. Então pode ter certeza que quem está aqui hoje vai te orientar e que vai te dar ali toda a bagagem de conhecimento que você precisa, não é um aventureiro do ensino, não é um aventureiro da educação, tá? Eu tenho muito compromisso com isso, o ensino é a minha paixão e por isso eu compartilho esse ensino, muitas vezes até gratuitamente aqui com todos vocês, tá bom? Olha só, gente, como é que vai funcionar aqui o nosso curso? Como você já sabe, serão 4 aulas, sempre às 20 horas, horário de Brasília. E, essas aulas, elas são sequenciais. Você vai ter toda uma lógica, então você não pode perder aula nenhuma. Você tem que estar atento a todas as aulas, não pode perder. Toda aula você tem que estar ali anotando. Por quê? No final, tudo vai gerar um conhecimento amplo na sua cabeça que vai te capacitar para iniciar a sua atuação em inventários. Então, não pode perder nenhuma. Com relação aos PDFs, gente, nós prometemos e vamos disponibilizar os materiais PDFs, mas vai ter uma senha. Que em algum momento aqui da aula eu vou falar, e aí você vai abrir o arquivo, que nós vamos disponibilizar depois lá nos grupos do WhatsApp. Se você não está, procure entrar. E aí lá no grupo você vai abrir o arquivo, digitar a senha, e aí o material é seu. Já baixa ele no seu computador para não correr o risco de perder, tá? E lembrando também que nós teremos 4 aulas, segunda, terça, quarta e quinta, e no domingo nós teremos uma live especial de resolução dos casos práticos que você já recebeu, que nós encaminhamos lá nos grupos do WhatsApp. Então, já dá uma olhada lá, porque esses casos servem para masterizar o conhecimento na sua cabeça. E no domingo, às 20 horas, a gente vai fazer uma live para poder resolver esses casos práticos, para daí, depois de todo o curso, você ter condição de verificar que realmente você adquiriu um conhecimento muito diferenciado e que você está preparado para iniciar a sua jornada, ok? Agora, gente, olha, presta atenção aqui. Eu sei que vocês estão ansiosos por conhecimento, você quer aprender a técnica prática e eu vou entregar, tá? A aula de hoje, a gente vai aprender o cálculo do monte partível. Isso aqui tem muita gente que acha que sabe, mas não sabe. Tem muita gente que sabe na teoria, mas na prática não sabe. Como é que você trabalha isso com um cliente? Então a gente vai entregar muito conteúdo hoje. Você pode ficar tranquilo porque eu prometi e eu vou cumprir. Mas antes disso, esse curso aqui,
ele é extenso. As aulas são aprofundadas, você vai ter muito conhecimento. E eu quero te preparar por quê? Eu quero te mostrar por que você tem que levar a sério esse curso aqui. Não é porque é de graça que ele não vale. Ele tem muito valor, ele poderia inclusive ser comercializado, como de fato já foi, mas hoje não mais. Então, eu quero te apresentar aqui alguns argumentos para você conseguir enxergar a oportunidade que os inventários representam para a sua advocacia se você levar a sério. Então, antes da gente entrar no conteúdo, eu quero te mostrar isso. Para quê? Primeiro, para você entender que é realmente uma oportunidade de levar a sério esse curso. E segundo, para você também entender que isso está acessível para você. Para você entender que você também pode. E também entender que eu não sou um aventureiro, ok? Então vamos lá, por que você tem que levar a sério esse curso aqui? Olha só, quais são os principais desafios que nós temos hoje na nossa advocacia? Concorrência, inserção no mercado, prospecção de clientes, desvalorização. Hoje em dia parece que é quase crime falar que é advogado. Baixos honorários. Esses são grandes desafios que nós enfrentamos hoje na nossa advocacia. E por que os inventários são uma solução para esses desafios que todos nós enfrentamos, inclusive eu? Porque o inventário ele tem os 3 principais fatores que podem alavancar a sua advocacia, que são demanda, rentabilidade e falta de profissionais. Esses 3 aspectos aqui são os mais importantes que tem na atuação da área dos inventários, que tem o potencial de alavancar a sua advocacia. Roberto, mas será que é isso mesmo? Será que tem essa demanda toda? Será que é tão rentável assim? Será que tem profissionais tão desqualificados assim no mercado? Meus amigos, profissionais eu não preciso nem dizer, né? Eu vivo ensinando isso diariamente e eu vejo o despreparo dos profissionais. E aqui é uma maneira de você já se capacitar, se preparar e aprender. Só que precisa estudar. E a maioria não quer isso. E essa é a grande questão. Roberto, mas tem demanda? Olha só. Gente, com relação à demanda, você não precisa acreditar em mim. Eu vou mostrar para vocês os números. Nós temos o portal da transparência do Registro Civil, um site onde são registrados oficialmente os óbitos que ocorrem ano a ano, constantemente, atualização diária. Eu vou pedir para o pessoal da minha equipe colocar agora na tela para vocês os números de 2021 até agora, 2024, pelo menos até o momento. Só para você entender que o que eu estou falando aqui não é conversa fiada, não. Isso aqui realmente, aprender a atuar em inventários é uma grande oportunidade. A demanda é muito grande. Olha só, na tela aí para vocês agora, ó, presta atenção. Olha qual o número de 2021. Em 2021 nós tivemos aí ó, mais de 1.768.000 óbitos. 2022, mais de 1.498.000 óbitos. 2023, agora, ó, tivemos mais de 1.416.000 óbitos. E em 2024, até agora, olha só, temos um curto espaço de tempo aí, já tivemos mais de 151.000 óbitos registrados só até agora, em 2024. Meus amigos, se nós somarmos aí, não vou contando aí, esse pequeno período de 2024, vamos pegar os 3 anos cheios que nós já tivemos, mais os esses 2 meses aqui de 2024, até um pouco menos, só em números nós tivemos, ó, o pessoal vai colocar aí na tela, mais de 4.834.000 óbitos nos últimos 3 anos. E aí você quer dados para você entender a importância desse curso aqui para a tua profissão, se você levar a sério? Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela também o print lá da tela do CNJ dos inventários que foram abertos nesse mesmo período. Não agora 2024, porque não tem atualizado, mas dos últimos 3 anos. Olha só, de 21 a 23, foram abertos apenas 635.000, pouco mais de 635.000 inventários. Meu amigo, se você sabe fazer matemática, vamos jogar aí uma gordurinha para o extrajudicial. Nós estamos falando aqui, arredondando para baixo, de mais de 4 milhões de inventários que precisam ser abertos ainda e que vão precisar de um profissional qualificado como você para poder atender. Por isso que existe sim uma demanda enorme e que nós podemos atuar nessas demandas. Ah, Roberto, mas será? Gente, para pensar. Segundo o IBGE, cada família é composta por 3 membros. Se morreu um, significa que sobrou 2 potenciais clientes. Então esse número aí de 4 milhões, arredondando para baixo de inventários, se a gente for somar, dá mais de 8 milhões de potenciais clientes. O que você está fazendo que você não está qualificado para atender essa demanda?
Você precisa se qualificar, isso é importante. Aí eu sei que tem aqueles mais céticos que falam assim, Roberto, mas será que tem bens para inventariar esses falecimentos todos aí? Meus amigos, dados, a gente está aqui não para o que eu acho ou o que o outro acha, mas para os dados. Os dados indicam, e IBGE também, que 70% das famílias brasileiras possuem imóvel próprio. Está aí na tela para vocês. O que isso significa? Que desses 4 milhões, no pior cenário, 70% vai ter pelo menos um imóvel para inventariar. E você precisa estar capacitado para atender essa demanda. Mas esses imóveis não têm valor. Vamos lá. Vai colocar na tela para vocês a média do valor de imóvel no Brasil. Se a gente for considerar um imóvel pequeno, de 50 metros quadrados, no valor médio do metro quadrado do Brasil, nós estamos falando de R$400 mil. Em média, óbvio. Em média. Se eu jogar R$400 mil cobrando honorários de 5%, que é um percentual considerável e bem razoável e plausível nos inventários, eu estou falando de 20 mil de honorários. E esse inventário pode até ser extrajudicial, você conseguir resolver em 15, 20 dias. Ou seja, existe uma demanda, existe uma necessidade, existe um potencial de altos honorários. O que está faltando? Você se qualificar para atender. Aí, obviamente, que também você deve estar pensando, Roberto, mas eu não sei nada de inventário. Será que eu vou conseguir aprender tudo em 4 aulas? Presta atenção. Durante esses 4 dias, eu vou te entregar um verdadeiro passo a passo completo para você iniciar sua jornada como advogado na área dos inventários. E já faturar, sim, por que não? Excelentes honorários. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Isso não importa. Como eu disse no início, eu já advogo há quase 2 décadas. Eu fui professor da UFMS por 10 anos e já capacitei mais de 4 mil advogados através dos meus cursos, inclusive devolvendo a dignidade desses profissionais, ensinando como viver da advocacia sendo muito bem remunerado. Essa é uma realidade que quem foi meu aluno sabe. Depois de aprender o que eu tenho para te ensinar aqui, você vai ter as ferramentas necessárias para ganhar dinheiro com a advocacia, além de não ter mais problemas de se inserir no mercado de trabalho pela falta de experiência, muito menos problemas para se destacar na sua profissão. A verdade é que muitos advogados não sabem, e isso eu quero explorar aqui muito bem durante os 4 dias, é que hoje em dia, para ser um profissional reconhecido na advocacia, você precisa atuar de forma estratégica e se especializar em uma área rentável. Não adianta sair por aí querendo pegar toda e qualquer causa só para ganhar dinheiro a todo custo. Isso não funciona. Quando eu decidi iniciar esse projeto de ensino online, eu fiz uma retrospectiva da minha trajetória e pensei em uma forma de unir toda a minha experiência prática com a minha experiência de anos na docência com o objetivo de ajudar, sempre pensando nas dificuldades que todo advogado tem no início da carreira e que eu também tive. Meu intuito sempre foi fazer com que os 5 anos de faculdade pudessem gerar bons frutos, com resultados financeiros dignos e satisfatórios. Eu sabia que a atuação nos inventários pode mudar a realidade dos advogados e advogadas, porque foram as causas mais simples que eu atuei e que durante todos esses anos foram as que me renderam os maiores honorários. E foi a partir desse pensamento, dessa reflexão, que eu passei a estruturar um curso que realmente pudesse ensinar qualquer advogado a atuar em inventários. Não de forma teórica, como durante muitos anos eu ensinei lá na universidade, mas de forma prática, reproduzindo aquilo que eu apliquei e aprendi durante todos os meus anos de experiência. Meus amigos, vejam se vocês se identificam com o que eu vou falar agora. Nós lá na faculdade fazemos altos investimentos, compramos cursos, participamos de congressos, palestras, seminários, estagiamos e mesmo assim, quando saímos de lá da faculdade, como é que a gente se sente? Perdido, inseguro. Tão inseguro quanto no dia que nós começamos a cursar a faculdade de Direito. É verdade ou não é? Quem se forma hoje tem que tentar se inserir no mercado de trabalho concorrendo sem experiência com quase 1,5 milhão de advogados. Você tem noção do que isso significa? Tem que estar preparado. Não é para qualquer um. E isso a faculdade não nos ensina, infelizmente. E para mim isso não faz sentido. Como também não faz sentido ver advogados desistindo da profissão, optando por concurso público, às vezes até fora da área de atuação, por ter medo de não conseguir ganhar dinheiro com a advocacia, de sobreviver. Ou o absurdo de ver profissionais tendo que aceitar uma remuneração baixíssima nos grandes escritórios. Talvez este seja o seu caso.
em troca de uma jornada de trabalho extensa e cansativa, muitas vezes tendo até que levar trabalho para casa. Estou mentindo ou não? Pois é, meus amigos e minhas amigas, diante de tudo isso, é inegável que hoje a advocacia está extremamente concorrida. Isso tem dificultado a vida de quem está começando ou até querendo fazer uma transição de carreira, já que a concorrência acaba gerando uma grande redução dos honorários. Essa é uma grande verdade. E com baixos honorários e essa ampla concorrência, o advogado não consegue sequer pagar a anuidade da OAB e despesas do escritório. Agora você imagina se manter. E aí o sonho de sucesso, de realização profissional, só se distancia. E mais uma vez eu preciso dizer, isso não está certo. E eu cansei de ver advogados na mesma situação que eu, lá no início da minha carreira, terminando a faculdade sem ter o mínimo de conhecimento técnico e prático necessário para desempenhar um bom trabalho. De ver advogados levando anos para ter resultados na advocacia e muitos de vocês até desacreditados da profissão por acharem difícil ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que você não quer só ficar pegando todas as causas que aparecem, tendo que ficar vários anos, meses, trabalhando no mesmo processo e chegar no final do mês, mal conseguir para pagar as contas. Você quer ganhar dinheiro de verdade com a sua profissão. Você estudou para isso. Você quer ter segurança para entregar um serviço de qualidade e sendo muito bem pago para isso, recebendo honorários dignos e não esses honorários aviltantes que a gente vê por aí. Se você está aqui, é porque realmente quer viver e viver bem, trabalhando como advogado. Você está aqui porque você é vocacionado. Você quer poder melhorar a própria vida e a vida da sua família, principalmente podendo realizar os sonhos que antes pareciam impossíveis. Meus amigos, foi por isso que eu resolvi fazer esse curso gratuito de prática em inventários. E eu garanto que até o final desse evento você vai entender por que atuar em inventários não é tão complexo quanto agora você pode achar que é. Que tem um campo vasto para você explorar na advocacia. Eu faço questão de te provar que mesmo com pouco conhecimento e experiência, já é possível advogar na área e ganhar excelentes honorários. O que eu vou te ensinar aqui nesses 4 dias é a base de conhecimento que vai te dar segurança para atuar e se posicionar como advogado que realmente está capacitado para atuar na área. Você vai ter as mesmas condições de se destacar que os grandes têm. Isso eu te garanto. Meus amigos, eu espero que vocês levem a sério, valorizem e apliquem tudo que vocês vão aprender nesses 4 dias. A única coisa que eu te peço é o seu comprometimento. Fechado? Combinado? Você está junto comigo? Você vai até o fim. Mesmo que pareça difícil, que você tente a desistir, continue. Persista, porque eu te garanto, depois de tudo, vai valer a pena. Eu posso te afirmar com muita propriedade que isso vai acontecer. Essa foi a minha realidade, ok? Vamos lá então, pega seu papel e sua caneta aí, vamos falar do tema da nossa primeira aula, do cálculo do monte partível. Como é que funciona isso? Gente, vamos lá. Deixa eu tomar uma água, respira aí que agora vai começar. Era conteúdo que você queria? Então agora você vai receber. Um conteúdo que você não encontra em livros. Um conteúdo que você não vai encontrar em qualquer lugar. Na internet, por aí, não tem, tá? Isso aqui é a prática pura, é a experiência que eu vou compartilhar com vocês. Então vamos lá. Cálculo do monte partível. A primeira coisa, senão você não vai levar a sério isso daqui. Por que isso é importante? Roberto, o que é calcular o monte partível? Calcular o monte partível, meus amigos e minhas amigas, para você que não entendeu ainda, deixa eu te explicar. Calcular o monte partível é a premissa básica de um inventário. Por quê? Porque calcular o monte partível significa, em outras palavras, definir quais bens efetivamente deverão ser partilhados no inventário. É efetivamente você ter compreensão, noção de fazer o levantamento e apurar o que efetivamente deve ser inventariado. E isso, num primeiro momento, pode até parecer fácil. Pega os bens que estão no nome do falecido e vamos jogar lá no inventário. Não é assim. Existe muita técnica, existe muitas questões peculiares nesse aspecto que você vai aprender hoje. Então presta muita atenção. Por que isso é importante? Eu coloco sempre aqui 3 fatos para te convencer da importância de se aprender a calcular esse monte partível. Que é o quê? Primeiro, cliente. Roberto, como assim o cliente? Meus amigos, o cliente quando ele te procura, se você já teve algum caso de inventário, você vai entender o que eu estou falando. Quando o cliente te procura, uma das primeiras perguntas que ele vai te fazer é:
doutora, quanto é que eu vou receber de herança? Qual que é o valor da minha herança? Quanto é que eu vou levar depois que terminar o inventário? Essa é a primeira pergunta que o cliente vai te fazer. E se você não sabe calcular o monte partível, se você não sabe fazer esse cálculo aqui, você não vai saber responder de forma segura para esse cliente. Aí começa a primeira insegurança. Será que esse bem deve ser inventariado? Será que não deve? Como é que vai acontecer isso? O cliente vai querer saber, isso interfere na herança dele. E aqui nós precisamos lembrar uma coisa muito importante para a gente já começar a disciplinar o nosso cliente de inventário, que é o quê? O artigo 1796 do Código Civil. Por quê? Porque muita gente, principalmente os biqueiros, e para quem está chegando agora e não está familiarizado com o linguajar que a gente costuma utilizar, eu chamo de biqueiro, aquele advogado que faz bicos em inventário. Ele é do criminal, ele é do trabalhista, ou ele é até do cível, mas atua em outras áreas, e quando surge o inventário, como o honorário é bom, ele acaba pegando. Esse é o que eu chamo de biqueiro. E qual o problema do biqueiro? Ele não tem conhecimento especializado, e aí a chance dele cometer erro é enorme. Então, quando o biqueiro vai atender um cliente, ele não lembra para o cliente a regra do artigo 1796, e aí o cliente acha que o o falecido deixou é a herança dele. Isso está errado por quê? Porque se você pegar o 1796, você vai entender que o objetivo do inventário, diferentemente do que o cliente pensa, o objetivo do inventário é regularizar situações pendentes. É resolver os problemas que o falecido deixou. E se, somente se, sobrar alguma coisa em termos de patrimônio, dividir entre os herdeiros, fazer a partilha. Então, quando o cliente chega no seu escritório e diz, o meu pai deixou tantos milhões, isso e aquilo, tantos bens, ele está achando que tudo aquilo ali vai ser herança dele. E nós precisamos aprender a calcular o monte partível, porque o 1796 diz que, antes de dar herança para o herdeiro, eu tenho que liquidar a herança. Eu tenho que resolver as relações jurídicas pendentes. Se o falecido, por exemplo, estava devendo, primeiro eu tenho que pagar as dívidas para depois entregar a herança. E muitas vezes o cliente fica na ilusão de que se tem patrimônio, é tudo dele. Ele está ali brigando pela divisão apenas. Calma, o objetivo do inventário não é entregar herança para herdeiro, é resolver os problemas do falecido. E num segundo momento, se sobrar alguma coisa, aí sim, entregar a herança para o herdeiro, ok? Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender. A importância do cálculo do monte partível, o primeiro momento é, cliente, ele quer saber quanto é que ele vai receber de herança. E se você não souber fazer esse cálculo, você vai cair na mesma conversa dos biqueiros, que é pegar, o que teu pai deixou? Ah, deixou isso aqui. Bom, então divide pelos herdeiros, você vai ter que receber isso daqui. E aí depois o valor é muito inferior, em razão do monte de problema que o pai deixou. E aí como é que você vai explicar isso para o cliente? Que você não soube calcular o monte partível. Então esse é o primeiro ponto aqui que você precisa alertar o cliente. Que não é o patrimônio que foi deixado que vai ser partilhado para ele, mas sim o patrimônio que sobrar, depois de resolvida todas as relações jurídicas deixadas pelo falecido. E aí vem o segundo ponto de importância aqui do cálculo do monte partível, que é o quê? Os honorários. Gente, eu falo que eu já cometi quando eu não tinha experiência ainda. Você vai lá, atende o cliente, tal, naquela ânsia, fala, vou cobrar honorário e tal, aí você cobra honorário. Quanto? Geralmente inventário é percentual, você cobra lá 5%, achando que o valor da herança do cliente é de milhões. Você não fez o cálculo do monte partível antes para poder se preparar, para precificar. Você pegou lá o que o cliente falou, não, quanto teu pai deixou? 10 milhões? Não, beleza, 5% está feito. Aí você fala, pô, 10 milhões, 5%, 500 mil, um ótimo honorário. Fechou, vou ficar rico com esse inventário. Só que aí depois você descobre que o monte partível não era nada dos 10 milhões. O falecido deixou 10 milhões, mas deixou 8 milhões em dívidas. E aí? Você vai receber, não é 5% de 10 milhões, é 5% de 2. Olha o prejuízo que você está tendo. Então entender isso aqui é importante para nós, advogados, para precificarmos. Porque quando você calcula, o cliente está achando que vai ser 10, você já avisa ele. Fala, amigo, não é 10 não, tá? Vai ser 2. E como é 2, eu vou cobrar 15% para valer a pena, porque vai dar trabalho isso e aquilo. E aí você consegue precificar de forma correta os seus honorários, sabendo definir o cálculo do monte partível, ok? E o terceiro ponto, ITCD. Essa é outra pergunta que o cliente vai te fazer, ou que você, se ele não fizer, tem obrigação, enquanto especialista, de comunicar ao cliente. Roberto, como assim? Você tem que explicar para o cliente quanto é que ele vai estimar, qual é o valor do ITCD que provavelmente ele vai ter que pagar.
E como é que você vai estimar o valor do ITCD se você não tem o cálculo do monte partível? Se você não sabe definir efetivamente o que vai ser inventariado, o que não vai, como é que você vai calcular? A alíquota do ITCD é 8%, tá? Mas 8% em cima do patrimônio que vai ser inventariado. Se você não sabe definir qual é o patrimônio que vai ser inventariado, como é que você vai aplicar a alíquota? Você vai aplicar errado. Isso aí vai pesar. Você imagina, você chega para o cliente e fala, não, vai aplicar isso aqui e tal, vai pagar tanto de ITCD. Daqui a pouco não é aquilo, é outro. Às vezes você fala um valor, o cliente fala, não, mas esse aí eu não tenho, larga a mão de inventário. Nem era aquilo tudo. Se fosse lá resolver, pagar dívida, fazer desconto de meação, um monte de situação que a gente vai aprender daqui a pouco, o ITCD ia ser baixinho. E o cliente talvez tinha condições de pagar. Mas você espantou ele por quê? Não sabia calcular o monte partível. Então tome muito cuidado com isso, tá? E outro aspecto que é importantíssimo. Quem é especialista não erra isso daqui. Existe uma diferença entre monte mor e monte partível. O que é monte mor? Monte mor é o que o biqueiro acha que é monte partível. O que é monte mor? É o patrimônio que o falecido deixou. O João morreu. E aí, o que ele deixou? Deixou 10 apartamentos. Quanto vale? Cada um vale 1 milhão. Nossa, ele deixou 10 milhões. Esse é o monte mor. É a herança bruta. Monte mor é a herança bruta. O monte partível é o quê? A herança líquida. Ele deixou 10 apartamentos de 1 milhão cada um, beleza. Mas e quais são as dívidas? Era casado, vai ter que tirar a meação? Como é que vai funcionar aqui a situação? Aí você vai reduzir aquilo as dívidas, tira a meação, quando vê sobrou 5 milhões. Aí você olha e fala, na verdade, o monte mor é 10 milhões, o monte partível é 5 milhões. O que efetivamente vai ser inventariado? O monte partível. Isso que vai ser objeto de partilha entre os herdeiros, por isso o nome monte partível. Ok? Roberto, e como definir tudo isso? Como definir? Porque agora eu entendi que eu preciso saber calcular o monte partível, eu preciso saber definir os bens que serão partilhados, porque o cliente vai perguntar, é para eu definir o valor da herança dele, do quinhão dele, é porque eu preciso fixar os meus honorários com base nisso, é porque o ITCD vai ser recolhido com base nisso, então é o mínimo para eu iniciar a minha atuação no inventário, é saber definir esse monte partível. E como é que eu faço isso? Como é que eu defino? Meus amigos e minhas amigas, olha só, vejam só. Basicamente, o que você vai aprender hoje são 3 passos para você definir o monte partível, para você definir o que efetivamente vai ser objeto de partilha do inventário. 3 passos. O primeiro passo são as dívidas, e pode parecer simples, mas eu vou te mostrar aqui que o conhecimento especializado é muito diferente daquele conhecimento geral que a turma tem. Tem dívida, tem que pagar isso, aquilo, tem muita coisa de peculiaridade. Primeiro passo são as dívidas, segundo passo é a exclusão da meação e o terceiro passo é a inclusão da meação, o caminho inverso. E nós vamos aprofundar em cada um desses passos, porque hoje, quando essa aula acabar, você tem que estar absolutamente preparado para fazer qualquer cálculo de monte partível. Para quando o cliente, e fica aqui uma dica já, aqui você não vai aprender só como é que funciona, tem que abater dívida, isso aí muito biqueiro sabe. Tem que excluir meação, muito biqueiro sabe. Tem que incluir meação, poucos biqueiros sabem. Agora, não é só isso que você vai aprender. O que você analisa de documento para definir isso? O que você vai ter que perguntar para o cliente para definir isso? E por que eu estou alertando isso? Porque se você se inscreveu nesse evento, você preencheu o check-in de inscrição para o evento, aquele formuláriozinho que você recebeu no e-mail, você também teve acesso ao final a um presente meu, que é uma ficha de atendimento completa, para te ajudar nesse início de jornada nos inventários. E aquela ficha lá, talvez, a hora que você bateu o olho nela, ela pareceu muito complexa ou algo que não fazia sentido. A partir de agora, você vai começar a entender o porquê de cada documento, de cada pergunta que consta naquela ficha. E tudo isso é para que você tenha todas essas informações e todos esses documentos antes de sentar na frente do cliente para prestar um atendimento. Por quê? Imagina você senta na frente do cliente para fazer um atendimento, que é onde você vai ter que explicar o caso, vai ter que cobrar os honorários, vai ter que fechar o contrato, e você não sabe nem quais são os bens, porque você não perguntou com antecedência. Então entenda, tudo isso que você vai aprender, as perguntas, os documentos que eu vou te ensinar aqui agora, elas são importantes para você se preparar para o atendimento.
Eu não recomendo que você vá para um atendimento, principalmente agora no começo, sem estar preparado, sem fazer as perguntas para o cliente, sem solicitar os documentos, porque aí você não tem como analisar e definir, por exemplo, um monte partível. Então fica atento a isso, tá? É uma dica extra que eu estou dando aqui. Agora vamos lá. Olha só, primeiro passo. Vamos virar aqui. Primeiro passo de cálculo para você definir o monte partível, para você calcular o monte partível. Qual o primeiro passo? Pagamento das dívidas. Gente, vamos lá, o básico que todo mundo sabe. A herança, ela serve para pagar dívidas. Serve para pagar dívida. Falecido deixou o patrimônio, aquele patrimônio, a prioridade dele é ser utilizado para pagar a dívida. Sobrou alguma coisa? Aí vai para a partilha. Se a herança paga dívidas, o que sobra, aí você partilha entre os herdeiros. Alerte o teu cliente a respeito disso. Agora, vejam, o que você precisa entender a respeito disso aqui? Que é o que os biqueiros aí na rua não sabem. A partir de hoje, você vai aprender com tranquilidade. E vai perceber que isso é muito simples. Você vai começar a entender agora que inventário é muito mais fácil do que parece. A complexidade do inventário é por falta de conhecimento, de material de estudo que seja efetivamente prático. Só tem material teórico. Por quê? Você vai descobrir agora, é tão simples fazer isso daqui, só que nenhum livro ensina isso. Nenhum livro ensina. Eu tive que aprender na marra, atuando, cometendo erro, acertando, vendo colegas mais experientes para poder aprender também. Porque, presta atenção, o primeiro passo que você vai fazer para calcular o monte partível é o quê? Fazer o abatimento das dívidas. Só que aí vem um grande segredinho aqui. Você vai abater as dívidas do falecido e você também tem que analisar a responsabilidade do cônjuge pelas dívidas que estão no nome do falecido. Olha o que você tem que fazer. Você tem que fazer o abatimento das dívidas do cônjuge, que estão no nome do cônjuge e que geram responsabilidade do falecido. Tecnicamente, é assim que se faz. Você consegue entender como é que funciona aqui a lógica da coisa? Olha só, e aqui a gente começa já a diferença do especialista para o biqueiro. O cliente procurou, vamos lá, o cliente procurou, chegou lá no seu escritório e falou: doutor, estou com uma situação aqui, que o meu pai faleceu e ele deixou o patrimônio tais bens, isso, aquilo, não sei o quê, e ele deixou tantos herdeiros e agora nós precisamos te contratar para fazer o inventário. E eu quero saber quanto é que eu vou herdar, e aí faz um monte de perguntas. Aí você vai pegar, tá, vamos levantar o patrimônio aqui. Levantei o patrimônio. Então eu já sei o que o falecido deixou. Eu tenho lá os móveis, os imóveis, eu tenho tudo. Agora eu vou começar a liquidar esse patrimônio. Eu vou sair do monte mor para o monte partível. A primeira coisa que eu vou fazer é analisar. O falecido deixou dívidas? Ele tinha dívida lá com o banco, tinha dívida no empréstimo pessoal, ele tinha uma hipoteca, ele tinha isso, tinha aquilo. Beleza, vamos somar todas essas dívidas. Por quê? Porque essas dívidas precisarão ser pagas com esse patrimônio. Então já vai reduzir o patrimônio, o pagamento dessas dívidas. E meus amigos, minhas amigas, isso aqui todo mundo sabe. Todo mundo sabe, todo mundo faz. Só que tem um detalhe aqui importante, que nós precisamos entender. Quanto é que o falecido deixou de dívida? Vai vendo. Quanto é que o falecido deixou de dívida? Ele deixou 2 milhões de dívida. Aí sabe o que o biqueiro faz? Quando ele está um pouco mais avançado, ele chega e fala assim: olha, o falecido deixou 2 milhões de dívida, deixou um patrimônio de 10 milhões, a herança vai ser 8 milhões. Abatia as dívidas. Só que o especialista, ele tem um olhar mais clínico. Sabe o que ele faz? Isso aqui, ó. Ele pega, vai cá, mas tinha 2 milhões de dívida? Tinha, doutor, 2 milhões, está aqui, ó. Aí ele vai perguntar o quê? Ele vai perguntar: vem cá, o teu pai era casado, não era? Sim, era casado com a segunda esposa dele, minha madrasta. Entendi. E vem cá, qual que era o objetivo dessa dívida? Essa dívida foi contraída por qual motivo? Não, foi contraída pelo meu pai para reformar a casa onde ele morava com essa madrasta. Entendi. Olha que interessante aqui. Você acabou de descobrir que a esposa, o cônjuge, tem responsabilidade por aquela dívida. Ou seja, não vai dos 10 milhões, não vai abater 2 milhões. Não vai abater 100% da dívida da herança. Vai abater 50% da dívida da herança. Por quê? Porque os outros 50% quem tem que pagar é o cônjuge. Não era só o falecido. Era uma dívida que estava no nome do falecido, mas que gerava responsabilidade para o cônjuge.
E aí, se eu tenho uma dívida de 2 milhões e o cônjuge tem responsabilidade, metade ele vai ter que pagar. Então a dívida que vai sobrar para o falecido, que agora o espólio vai ter que pagar e vai descontar da herança para entregar para os herdeiros o patrimônio líquido, não são 2 milhões, é 1 milhão. Você vai imputar essa responsabilidade para a esposa desse outro 1 milhão. Eu te pergunto, você fazia isso antes de conhecer essa aula de hoje? Você já fazia isso? De perguntar para o teu cliente se a esposa do falecido, se ele era casado, e se essa esposa do falecido não poderia ser responsabilizada por essa dívida? Roberto, mas como é que eu sei se o cônjuge pode ou não ser responsabilizado pela dívida? Está lá no código. E não é o regime de bens o fator mais importante. Cuidado com isso. Anota aí agora no seu caderno. Anota no seu caderno. Roberto, você está mandando anotar, mas não tem um material PDF? Tem, mas quem anota aprende 2 vezes. E eu quero que você efetivamente incorpore. Esse conhecimento aqui é simples, mas ele precisa entrar na sua cabeça. Ele tem que estar masterizado, tem que ser meio automático, piloto automático esse conhecimento aqui, para você colocar em prática. Então anota aí os artigos, você vai depois dar uma lida, eu não vou ficar lendo artigo aqui, nosso tempo já é curto, eu não vou ficar lendo artigo, mas eu vou te falar que os artigos que você precisa ler e depois eu vou te dar a regra geral para você aprender a definir quando é que a dívida que estava no nome do falecido pode ser imputada em 50% para o cônjuge e isso vai fazer o quê? Vai aumentar a herança do teu cliente. Ao invés de 10 milhões descontar 2 e sobrar só 8 para partilhar, de 10 milhões vai descontar só 1. E vai sobrar 9 milhões para partilhar. É 1 milhão a mais para o teu cliente. Só que você teve essa informação aqui. Você queria coisa prática? Tá aí. Roberto, quais são os artigos? Eu quero saber. Anota aí, ó. 1640, tudo do Código Civil, tá? 1643, 1643, 1644, 1643, 1644, 1659, 1659, incisos 3 e 4, 1659, incisos 3 e 4, 1663, 1663, parágrafo 1º, 1663, parágrafo 1º, e 1666, 1666. São esses os artigos que definem a responsabilidade do cônjuge por dívidas do outro. No geral, você precisa ler esses artigos, você vai atender o cliente, você já verifica a origem da dívida, vê tudo bonitinho, já lê os artigos para identificar se enquadra como responsabilidade do cônjuge. Isso você precisa fazer. Mas no geral, o que eu posso te afirmar hoje aqui, que é um resumo desses artigos, é o seguinte. Quando a dívida é contraída por um cônjuge em benefício da família, o outro responde por 50%. Essa é a regra, tá? Então, por quê? E aí entra aqui, ó. Quando é que você vai fazer essa análise aqui? Você vai analisar até antes de atender o cliente. E o que você vai perguntar para esse cliente? Vem cá, para que teu pai contraiu essa dívida? Sempre essa pergunta. O falecido contraiu essa dívida por qual motivo? Para que essa pergunta serve? Para você entender ou tentar extrair da resposta uma eventual responsabilidade do cônjuge. E isso vai o quê? Aumentar o monte partível e, consequentemente, aumentar a herança do teu cliente. Então isso aqui é importantíssimo. Você vai fazer o abatimento das dívidas do falecido, mas sempre você vai lembrar da responsabilidade que o cônjuge pode ter por metade daquela dívida. Ok? Agora, vem a parte ruim, que você vai alertar o seu cliente, que é o quê? A dívida que está no nome do cônjuge também pode gerar responsabilidade do falecido, nessas mesmas hipóteses. Então você imagina, olha só, ó, exemplo. João era casado com a Maria. O João falece. Aí levanta o patrimônio do João, tinha 10 imóveis. Levanta, faz toda a checagem, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, dos documentos, analisa tudo. Não tem nenhuma dívida no nome do João. Aí fala, olha, maravilha, 10 milhões que ele deixou vai ser um monte partível, porque tem 10 milhões aqui, não tem dívida alguma. Não tem dívida para pagar. Falecido não deixou dívida. Às vezes o cliente fala isso. Não, meu pai não deixou nenhuma dívida. Tá, e a esposa? E o cônjuge também não deixou dívida? Será que o cônjuge não tem dívidas? Não, então, aí eu preciso levantar. Aí você vai ter que fazer diligências, levantar se o cônjuge não tinha dívidas. Porque se o cônjuge tinha dívidas, qual a pergunta que você vai fazer?
para que foi contraída essa dívida. Porque, como regra, se ela foi contraída em benefício da família, o falecido, que não estava com a dívida no nome dele, vai ter responsabilidade por 50%. Logo, o cônjuge sobrevivente, se bem assessorado por um especialista, que é você, que está aqui hoje, ele vai chegar lá no inventário e falar, olha, excelência, só um detalhe aqui. Lá nas primeiras declarações, o inventariante não colocou que o falecido deixou dívidas. De fato, ele não deixou no nome dele. Mas tinha dívida que eu contraí em benefício da família e que o falecido responderia por 50%. Pode jogar aí para o espólio pagar essa parte dessa dívida. Você percebeu? Isso vai reduzir o quinhão do teu cliente. Por isso que eu falei. Se você está advogando, por exemplo, para o filho, você não vai falar nada disso. Você vai alertar ele que pode haver dívida em nome do cônjuge sobrevivente, que é a madrasta dele. Que se aquela dívida tiver sido contraída em benefício da família, ela vai poder exigir que o espólio pague, e aí vai abater da herança que foi deixada. Só que você não vai falar isso no inventário. Isso é o papel de quem? Se você estiver advogando para o cônjuge, aí é o seu papel, apontar. Perceberam? Se você está advogando por herdeiro, essa parte aqui você fica quieto. Essa parte da aula, omissão. Só alerta o cliente. Pessoal, se acontecer, vai reduzir, ok? Ok. Se você está advogando para o cônjuge sobrevivente, aí você vai levantar essa daí. Fala, não, deixa eu te perguntar. Gente, vai atender a viúva, por exemplo. Pergunta básica que você tem que fazer. Você tem dívidas? Tem. Suas dívidas foram contraídas para qual finalidade? Não, foi para reformar o imóvel que eu e meu marido morávamos, esse que faleceu. Ah, então a dívida em benefício da família. Opa, metade. Quanto está a dívida hoje? Ah, está em 50 mil. Opa, 25 mil nós vamos jogar para o espólio pagar. Percebeu? Você acha que a tua cliente vai ficar feliz ou triste? Feliz. Da mesma forma que aqui o filho, você vai jogar a responsabilidade para o cônjuge, também vai ficar feliz. Isso é o quê? Conhecimento especializado. É esse tipo de conhecimento que te habilita para bater no peito e falar, eu sou especialista em inventário. Eu sei atuar no inventário. Meus amigos, vamos ser sinceros. A maioria dos advogados que estão fazendo bico em inventário, que pegam o inventário só pelo honorário, não tem essa sensibilidade, esse conhecimento de fazer isso aqui. Uma coisa que agora eu estou te falando aqui, é difícil fazer isso? Não. Só que tem algum livro que ensina isso? Não. Você vai encontrar isso ensinado em algum curso, no Google, alguma coisa? Não vai. É aqui só que você aprende esse tipo de conhecimento prático. Simples de tudo e a maioria não sabe. E o pior, prejudica o cliente. Quem tem medo de prejudicar o cliente? Quem está aqui e tem medo de prejudicar o cliente? De prestar um serviço ruim e o cliente sair no prejuízo em razão da tua incapacidade? Pois é. Quantos não estão gerando prejuízo para o cliente só porque não sabe isso aqui? Eu podia parar a aula aqui, que já teria valido a pena. Só isso aqui que você aprendeu, uma coisa simples, aplicável, você só precisa fazer pergunta para o cliente, já valeria tudo. Mas nós vamos prosseguir. E o que mais que eu quero que você saiba? Olha só. Agora nós vamos relacionar aqui 5 erros que geralmente os advogados cometem nesse primeiro passo, que é fazer o abatimento das dívidas. Então, o primeiro passo para definir o monte partivo é o quê? Fazer abatimento das dívidas. E agora eu te expliquei detalhadamente o que você tem que fazer e como é que funciona. Agora eu vou te falar os 5 erros que se comete nessa fase, nesse primeiro passo, para que você jamais cometa esse erro. Você tem um compromisso de nunca cometer esses erros a partir de agora. Quais são esses erros? Vamos lá, primeiro deles. Gente, erro clássico do biqueiro. Não perguntar ao cliente. É um erro clássico. Não fazer perguntas certas ao cliente. Chega lá o cliente no escritório, então, tudo bem? Pois não, como posso te ajudar? Ah, meu pai faleceu, tá, ele deixou o quê? Ah, deixou 3 apartamentos, isso e aquilo. Oh, então tá, eu cobro tanto, vamos fazer o inventário. Ele nem pergunta se o falecido deixou dívidas. Nem pergunta. E se o cliente fala, olha, meu pai tinha uma dívida lá no banco, ele não pergunta para que serviu aquela dívida. Se o falecido era casado, se foi em benefício da família, para jogar 50%. Então, pergunta importante. O falecido, teu pai, tinha dívidas? A esposa dele tinha dívidas? Essa dívida que está aí no nome do teu pai foi contraída para qual finalidade? Porque dependendo pode jogar a responsabilidade de 50% para a esposa. Se for interessante para o cliente isso, pergunta. Só perguntar. Primeiro erro que se comete é não fazer pergunta. Esse tipo de pergunta. Tem dívida? Para que foi contraída a dívida? Qual é a origem? É o básico. Segundo erro, comum, muito comum, do ingênuo.
Confiar no cliente. Meus amigos, eu tenho um lema, quem é meu aluno sabe. Eu sempre falo isso, quem é meu aluno está cansado de saber. Nunca confie no cliente. Entre o que o cliente te fala e o que realmente você vai constatar através de documentos, através do processo, existe um abismo. O cliente conta só a verdade dele, aquilo que para ele é bom. Muitas vezes ele conta uma história para você porque ele quer que você cobre pouco honorário. Nunca confie no cliente. Você chegou lá, é comum, eu advogo. Ninguém aqui é ingênuo, não. Todos nós aqui somos advogados, é comum. Chega lá o cliente, você pergunta, você não vai cometer o primeiro erro. Fala, vem cá, você é filho do falecido, isso, tá. Teu pai deixou dívidas? Aí o cliente fala assim, não, doutor, não deixou nada não, meu pai não devia para ninguém. Aí você fala, não, maravilha então. Então vamos calcular um monte de partível, não tem dívida. E confia no cliente. Aí cobra o honorário, com base no valor dos bens que a pessoa falou. Aí chega lá na frente, dentro do inventário, vem os credores se habilitando. Dívidas que o herdeiro não te contou, porque ele não sabia, porque ele queria esconder, porque ele achou que não precisava. E aí habilita um credor de 1 milhão, outro de 2, outro de 3, e a herança vai indo embora, vai evaporando, e junto com ela o seu honorário. Foi incompetência sua, que confiou no cliente. O cliente contou a verdade dele. Robertão, qual o segundo erro? Nunca confie no cliente. O erro que nós, advogados, principalmente quando não temos experiência, ainda eu cometi muito esse erro, é o quê? Confiar no cliente. Não tem dívida, então tá bom. Não tem. Você falou que não tem. Terceiro erro, clássico também. Meu amigo, o cliente falou que tem ou o cliente falou que não tem, não importa. Você precisa fazer o quê? Diligência. O terceiro erro que geralmente se comete nesse passo de abatimento de dívida é não fazer diligência para identificar se o falecido realmente tinha dívida ou não, se o cônjuge realmente tinha dívida ou não. Tem que diligenciar. Daqui a pouco eu vou falar para vocês onde é que vocês vão buscar essas informações, quais são os documentos que vocês vão buscar nessas diligências. Eu vou te dar isso aqui, vou te entregar hoje ainda. Vou te ensinar quais os documentos você tem que ir atrás, ou mandar o cliente ir atrás, mas tem que fazer diligência. Não dá para acreditar em cliente, não dá para confiar em cliente. Você tem que assumir. Roberto, mas isso é interesse do cliente. Peraí, se você acha que fazer levantamento de dívidas para calcular um monte de partível é interesse só do cliente, você não entendeu ainda o que nós estamos falando aqui. Meu amigo, é o seu honorário. Se a herança vai ser partilhada de 10 milhões ou de 1 milhão, o teu honorário. Geralmente, advogado que atua em inventário cobra percentual da herança do cliente. Se a herança é 10 milhões, 5% de 10 milhões é um valor considerável. Se é de 1 milhão, é outro valor absurdamente inferior. Como que é interesse do cliente saber se tem dívida ou não? É interesse nosso, pelos nossos honorários. E buscar saber se o falecido deixou dívida ou não, se o cônjuge tem responsabilidade ou não, se tem dívida no nome do cônjuge que pode ser imputada para o falecido. É nosso dever, é nosso interesse. São os nossos honorários que estão em jogo. Não seja negligente, isso é coisa de biqueiro. Não precisa, é interesse do cliente. Negativo, é interesse seu. Isso também afeta os seus honorários. Tem que aprender a diligenciar. Quarto erro, não fazer a análise da responsabilidade do cônjuge. Você já entendeu aqui. E eu já dei até os artigos. Você tem que fazer essa análise de responsabilidade do cônjuge. Por quê? Você está livrando o teu cliente de pagar uma dívida de 100% quando deveria pagar só 50%. É um erro técnico você permitir isso. E o que o advogado geralmente que não tem experiência, não é especialista, faz? Ele não analisa essa responsabilidade do cônjuge. E aí o cliente paga a dívida de 100% quando deveria ser só de 50%. E o último erro, clássico também, por absoluta falta de conhecimento, é o quê? Não alertar o cliente das dívidas do cônjuge. Aí o cliente é surpreendido lá nos autos do inventário com a informação de que a dívida que era do cônjuge vai ter que ser paga pelo espólio, 50%. Porque foi uma dívida contraída em benefício da família. E aí você não tem o que fazer. Aí a sua herança, a herança do teu cliente vai embora e o seu honorário vai junto. Você consegue perceber isso? Não é complicado. Só que tem que ficar atento. São diligências que nós fazemos. São cuidados. Gente, alguma dessas situações aqui é difícil?
perguntar para o cliente, não confiar no cliente, fazer diligência, apurar a responsabilidade do cônjuge pela dívida, alertar o cliente sobre a dívida do cônjuge que pode gerar responsabilidade por falecido. Isso aqui é difícil. É simples. Só falta conhecimento. Aí eu não consigo atuar em inventário porque é muito difícil. É sério? É sério que você acha difícil isso aqui? Difícil é fazer um lançamento tributário, uma análise de lançamento tributário. Difícil é mexer com direito ambiental. Difícil é mexer com direito eleitoral. Difícil é calcular a remissão de pena. Isso aqui é fácil. Só que tem que ter o conhecimento certo, que é prático, que é efetivo. Inventário nunca será difícil. O problema é que a capacitação dos inventários ela é escassa. Pouca gente realmente tem um conhecimento para poder compartilhar e os livros não compartilham esse nível de conhecimento. Por isso que muita gente tem dificuldade. Aí ou ela vai se arriscando em inventário para aprender na base da paulada, como foi o meu caso, ou ela busca aprender com quem já percorreu o caminho, que é o caso de vocês aqui hoje. E eu espero que você valorize isso, que eu vou dar o meu melhor nesses 4 dias, para você sair daqui preparado, bater no peito e falar, eu sei mexer com inventário, mais do que a maioria que está aí. E 80% do que está aí não sabe o que faz inventário, só faz besteira. E aqui você está para se capacitar, ok? Roberto, o que mais que eu preciso aprender ainda a respeito desse primeiro passo? Lembra que eu falei para vocês que eu ia dar o presente? Que é o quê? Os documentos. Quais são os documentos que você vai ter que solicitar ou diligenciar para pegar, ter acesso e fazer essa análise das dívidas? Vamos lá? Primeiro documento que você vai solicitar ao cliente: certidões negativas, estadual, federal e municipal. Certidões negativas, amigo. Às vezes o falecido estava devendo tributo estadual, federal ou municipal, um IPTU, um IPVA, um imposto de renda. Tem que levantar. É negligência. É erro grave você não solicitar esse documento para o teu cliente. Segundo documento, protesto, certidão de protesto. Gente, às vezes o falecido estava lá com um monte de protesto lá, você não pediu, como é que ia saber? Aí vem os advogados que querem se isentar da responsabilidade. Mas o cliente não me falou. Mas o cliente isso, mas o cliente aquilo. O cliente não trouxe esse documento. Ô, você é o especialista. Ele te procurou para você explicar para ele tudo que precisaria ser feito. Não era ele te ensinar. Você que tinha que perguntar. Você que tinha que solicitar. Olha, vai lá no cartório e solicita certidão de protesto. Vamos ver se o seu pai não estava devendo para ninguém. Porque se tiver protestado, provavelmente ele tem dívida, nós precisamos levantar isso daí. Então tem que solicitar certidão de protesto. Que mais? 3. Certidão de processo, distribuição de processo na Justiça Estadual, Federal e Justiça do Trabalho, pelo menos. Gente, vai lá. Tem dívida? Teu pai tem dívida? Não, tem não. Meu pai era honestíssimo, não está devendo para ninguém. Aí você puxa lá depois, o inventário aberto, já fechou o honorário, já fechou tudo. Chega lá, um ofício do juízo civil pedindo para fazer a penhora de bens em razão de uma ação indenizatória que o falecido era réu em razão de um acidente de trânsito. E aí? Isso aqui estava acessível lá. Era só solicitar uma certidão de distribuição de feito que ia estar lá. Você já ia conseguir informar para o teu cliente, tem uma possível dívida aqui do valor X que vai onerar o espólio, tá? Se prepara, vai cair tua herança. Era só solicitar isso aqui. Justiça Federal, para verificar se tinha alguma ação ajuizada. Justiça do Trabalho, às vezes a pessoa tinha lá algum funcionário que acabou ajuizando a ação. Está tudo disponível, é só solicitar a documentação. Então tem que pedir certidão de distribuição de processo na Justiça Estadual, Federal e Municipal, pelo menos. Ou, melhor, Justiça Estadual, Federal e Justiça do Trabalho. No mínimo. Que mais? Gente, certidão de SPC e Serasa. Tem que solicitar. Se o cara estava negativado, ele está devendo. Ou, às vezes, não estava negativado, ou estava negativado, mas não estava devendo. Você tem até a possibilidade aí de encontrar um crédito para o falecido, um dano moral, por exemplo. A mesma coisa aqui desses processos. Você solicitou certidão de distribuição de feito, você pode encontrar uma dívida, mas você pode encontrar um ativo do falecido que ninguém sabia. Pô, ele era autor de uma ação indenizatória aqui, pedido de R$1 milhão, valor da causa, uma restituição de tributo, que ninguém sabia. Você vai descobrir como? Com essas certidões. Então isso aqui é importantíssimo. Não deixe de solicitar. SPC e Serasa, importante também. 5º documento, matrícula de imóveis. Mas matrícula de imóvel é só para ver se tinha imóvel. Não, amigo. Dívida também
vai aparecer em matrícula do imóvel, ou pode aparecer na matrícula do imóvel. Você imagina lá, você pegou a cópia atualizada, óbvio, da matrícula do imóvel, tem lá uma hipoteca registrada. Ah, já está devendo, tem hipoteca, está devendo. Tem uma penhora, tem uma indisponibilidade. Significa o quê? Que tem dívida. Já tem que alertar o cliente. Então, ter cópia da matrícula dos imóveis não é importante só para ver se o falecido tinha bens. É importante também para saber se há dívidas. Inclusive no estágio mais avançado ali de cobrança. Então tem que solicitar. Ah, Roberto, mas eu solicitei para o cliente, ele não quis trazer, ele não tem isso, tem aquilo, ele é enrolado. Então deixa eu te falar. Lembra que eu falei? Isso aqui é importante para você também? É. Isso aqui pode interferir nos seus honorários. Sabe o que você faz? Você vai atrás disso aqui. Sei lá, manda seu estagiário atrás, você vai atrás, interesse seu. Você não quer ganhar o honorário? Vai atrás. Vai lá atrás das certidões negativas. Talvez você consiga isso aqui online. Às vezes, gente, muitas vezes o herdeiro, o cliente, ele é chucro. Ele não tem conhecimento, ele é uma pessoa simples. Se você passar uma relação de documento para ele solicitar, ele não vai conseguir, vai atrasar, vai demorar muito. Às vezes compensa você assumir a ponteira e falar, deixa que eu vou atrás. Só que eu vou te passar as notinhas, você vai me pagar as certidões que eu tiver que fazer o pagamento. E vai você atrás. Percebeu que o cliente não tem tempo, ele não consegue, ou ele não tem conhecimento para ir atrás? Vai você atrás, é interesse seu. Não negligencie isso, isso aqui é muito importante. É importante para os seus honorários. Agora, uma dica, lembra que eu falei? Você tem que se preparar para o atendimento. Quem é meu aluno sabe, eu tenho um script de atendimento que eu coloco para seguir. O cliente entrou em contato, primeira coisa que você vai fazer, fazer perguntas e solicitar documentos. É isso aqui, ó. Quando você chegar na frente do cliente para fazer o atendimento, agendou o atendimento, vai sentar com ele, preferência, tem que estar tudo isso aqui na tua mão. Para quê? Para você ter condição de fazer o primeiro passo no cálculo do monte de partida. Chega e fala, olha, não sei se você sabia, o teu pai está devendo na Justiça Federal, na Justiça Estadual, no Municipal. Não sei se você sabia, teu pai está cheio de protestos. Não sei se você sabia, teu pai é réu em ações. Não sei se você sabia, teu pai está com SPC e Serasa também. E não sei se você sabia, lá naquele imóvel que você falou que teu pai deixou, tem uma hipoteca. Então tem uma dívida lá no banco, tá? Vai ter que ser pago. Doutor, mas a gente não sabia disso. Pois é, por isso que você está querendo você precisa me contratar. Eu já fiz o levantamento aqui, já tem esse panorama. Ou solicitou para ele, ele te encaminhou, e aí você analisou e passou o feedback para ele. Agora perceba, você imagina você chegar para o atendimento sem esse conhecimento aqui. Seu atendimento vai ser porco. Desculpa falar, é um atendimento ceboso. Um atendimento desqualificado. E o pior, tem gente que ainda quer cobrar consulta para esse tipo de atendimento. Meu amigo, atendimento você tem que gerar valor para o cliente. Se ele não sentir segurança em você, ele não sentir valor no atendimento, você não der um show naquele momento, ele não te contrata. E você só vai conseguir se você antecipar. Obtenha as informações antes, obtenha os documentos antes. Quem já precisou de alguma coisa minha sabe. Entrou em contato e falou, eu preciso do relatório, preciso dos documentos, você me encaminha, eu vou analisar, eu agendo o horário, te atendo e custa tanto. Pronto. Eu não sento com o cliente para conversar, para ele me contar pela primeira vez a história. Eu sento para o cliente para gerar valor, visando o fechamento de um contrato. Recomendo que você faça a mesma coisa, que é o que eu oriento para os meus alunos. Ok? Agora vamos lá, vamos seguir. Então, os documentos básicos você precisa solicitar. Quando você vai analisar o primeiro passo, que é a exclusão de dívidas, é isso aqui. E ó, para quem não percebeu ainda, tá? Só um detalhe aqui, para quem não está muito atento. Se você quiser mesmo fazer o serviço bem feito, certidões, protesto, processo, CSPC, Serasa, matrícula de imóvel, nome do falecido e cônjuge, tá? Falecido e cônjuge. O cliente fala, mas por que da madrasta? Explica para ele. Lembra? Se tiver dívida, pode vincular. Então, pede dos dois. Não é só do falecido. Quem é que faz isso? Que biqueiro que faz isso? Quem é que está aqui que já mexeu com o inventário? Você solicitou isso aqui para o teu cliente? Dele, do falecido e do cônjuge? Não solicitou. E às vezes reclamar, o cliente não quer pagar. Ah, porque a advocacia está difícil. Entende? Vamos tomar cuidado, ok? Então vamos lá, fechamos aqui o primeiro passo. Fechamos o primeiro passo. Então o primeiro passo é o quê? Abatimento de dívidas. Com todas essas peculiaridades que a gente colocou aqui. Agora, vamos para o segundo passo? Segundo passo. Exclusão da meação. Exclusão da meação.
Gente, vamos lá. Propriedade da meação, o que significa isso? Vejam, o segundo passo que eu vou adotar quando eu for fazer o inventário, para apurar o monte partível, é fazer a exclusão da meação. Por quê? Entenda, de quem é a propriedade da meação? Você sabe dizer? Se eu tenho um regime de bens que viabiliza o direito à meação do cônjuge, a propriedade de parte daquele bem não é só, por exemplo, do falecido, mas 50% é da esposa, do cônjuge. E, portanto, se o inventário eu vou partilhar os bens que pertenciam ao falecido, eu não posso colocar um bem no inventário sem fazer a exclusão da meação, porque aí eu estou querendo partilhar um bem que não pertencia ao falecido. Consegue entender isso? Por isso que eu tenho que fazer a exclusão da meação, porque a propriedade da meação não era do falecido. Se ele está casado e o regime de bens viabiliza ao cônjuge sobrevivente o direito à meação, essa meação é propriedade do cônjuge e não do falecido. E por isso ela precisa ser excluída. Por que a maioria das pessoas, dos advogados e advogadas, não entendem isso? Simples. Não sabe o que é meação. Não sabe o que é meação. Aí não entende que meação é forma de aquisição de propriedade. Para você que não sabe, eu vou te falar agora, para você aprender, porque isso aqui também não tem no livro. Sabe o que é meação? Você pode procurar, eu te desafio, procure em qualquer livro de direito de família um conceito de meação. Ninguém vai dar. Só que entenda, o que é meação? Meação, anota no teu caderno, meação é uma forma de aquisição da propriedade que tem por origem o regime de bens do casamento. Vou repetir para você anotar. A meação é uma forma de aquisição da propriedade que tem como origem o regime de bens do casamento. Quando nós estudamos, e eu já ensinei isso na faculdade, quando nós estudamos os direitos reais, lembra que a gente estuda forma de aquisição da propriedade? Aí tem lá o registro do título, a usucapião, a cessão, a aluvião, tem um monte de coisa lá, não tem? Pois é, lá não está a meação. Eu, pelo menos, quando eu ensinava isso na faculdade, eu sempre alertava os meus alunos, falava, olha, aqui estão as formas de aquisição da propriedade básica, tá? Mas o código tem espalhado a outras formas de aquisição da propriedade que não estão aqui. E aí eu dava o exemplo do regime de bens do casamento. Porque a pessoa casou. Exemplo, casou pelo regime da comunhão universal de bens. Meu amigo, casou. O casamento está produzindo efeito? Sim. Pacto antenupcial com efeito, escolheu a comunhão universal de bens? Escolheu. Então, meu amigo, casou, a partir desse momento a esposa adquiriu 50% do patrimônio do marido. Ela é dona. Logo, a meação representa o quê? Uma forma de aquisição da propriedade que decorre do regime de bens do casamento. Quando eu entendo isso, eu entendo por que eu não posso fazer um inventário sem excluir a meação do cônjuge. Porque que é errado eu colocar todos os bens do falecido sem excluir a meação eventual do cônjuge sobrevivente. Aí vem a grande questão, né? Roberto, e como é que eu faço a exclusão da meação? Gente, para eu fazer a exclusão da meação, eu preciso fazer o quê? Análise do regime de bens. Não tem como excluir meação sem analisar e conhecer regime de bens. E o que você vai aprender aqui hoje é extremamente sofisticado. É simples, mas quase ninguém sabe. Por quê? Porque são as peculiaridades, são as exceções. E eu já te adianto a primeira coisa. Como é que eu faço a exclusão da meação? Analisando o regime de bens. Quais são os dois regimes de bens que são importantes para a exclusão da meação? O resto é resto. Os dois mais importantes são quais? Comunhão universal de bens e comunhão parcial de bens. Por quê? Porque se é separação de bens, não tem meação, não existe. Se é participação final nos aquestos, aí eu tenho que analisar, raramente esse regime está imposto em algum... foi escolhido, né, melhor dizendo, foi escolhido por alguma pessoa que vai se casar. Eu, particularmente, nunca vi no mundo real alguém que se casou, fez pacto antenupcial para escolher o regime da participação final nos aquestos. Mas se tiver lá, eu vou aplicar as regras da comunhão parcial dentro daquilo que foi discriminado no regime da participação final nos aquestos. Portanto, na prática, no nosso dia a dia, na nossa advocacia, quando formos atender os nossos clientes, basicamente os dois regimes que nós vamos encontrar, que nós precisamos analisar para fazer esse segundo passo, que é a exclusão da meação, é o quê? Comunhão universal de bens e comunhão parcial de bens. É isso que nós precisamos entender.
Agora, fica aqui um alerta, um ponto de atenção muito importante. Quando a gente está falando de fazer a exclusão da meação, não basta só fazer essa exclusão lá no inventário. Não, esse imóvel aqui ele vai ser inventariado 50% porque o cônjuge já tinha 50%, que é a meação dele. Então vamos inventariar só 50%. Você precisa fazer essa exclusão lá na guia do ITCD. Cuidado. Esse é um erro muito comum em quem não atua em inventários. Quem se aventura em inventários. Vai fazer a guia do ITCD, coloca lá todo o patrimônio do falecido. Era dono do imóvel tal, do imóvel tal, do imóvel tal, do imóvel tal. Aí você olha lá, qual que era o regime de bens de casamento? Comunhão universal. Oi, mas tinha então, como regra, era só 50% de todos esses imóveis. Aí você imagina, somou todos os imóveis, deu quanto? 10 milhões de reais. Aí você joga uma alíquota de 5%, vai fazer teu cliente pagar quanto? 500 mil reais de ITCD. Aí você para olhar, o cliente fica desconfiado, vai atrás de um especialista, que agora vai ser você, e aí ele fala, olha, esse TCD aqui não está caro demais, aí você puxa lá na guia e fala, claro que está caro, está errado inclusive esse TCD. Não era para 500 mil, era para ser 250. O advogado biqueiro que você contratou, que fez a guia do ITCD, não excluiu a meação na hora de fazer a ficha do ITCD, a guia do ITCD. Você está pagando o dobro do ITCD por culpa do seu advogado incompetente. Espero que você não queira ser esse advogado incompetente. Então, muito cuidado. Você não exclui só a meação lá no inventário. Você tem que excluir também na hora que você vai fazer o cálculo do ITCD. Quando você for preencher a guia do ITCD, a aula 3, nossa, vai ser sobre o ITCD. Quando você for preencher a guia, você tem que fazer a exclusão dessa meação. Isso aqui é muito importante, tá? Agora, gente, só para fechar essa parte aqui, a gente vai fazer a análise dos regimes de bens. Que isso aqui é agora que a gente vai aprofundar. Olha só, para o herdeiro, só para você entender o raciocínio, tá? Isso aqui é óbvio, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Para o herdeiro, por exemplo, o filho, que é o seu cliente, não é bom ter meação. Por quê? Porque vai reduzir 50% do patrimônio, tá? Então, cuidado. Você tem que olhar para onde você está. Muitas vezes você vai ver ali, isso aí acontece na prática todo dia. Você vai ver ali e fala, esse imóvel aqui, pelo que eu analisei, tem meação. Só que aí você olha, o cônjuge não falou nada. Você vai falar? Claro que não. Deixa ele. Madrasta, imagina. Teu cliente é o filho. A esposa é a madrasta. Aí o advogado, a madrasta quis economizar, contratou um biqueiro. Ele não analisou meação. Aí não pediu para excluir meação, não falou que a cliente dele tinha meação. Você vai falar? Não. É melhor para o teu cliente que não seja retirado da meação, sobra mais patrimônio para partilhar. Ok? Fique atento a isso também. Saiba quando falar e saiba quando ficar quieto. Cada parte arca com o nível de qualificação e capacitação do seu advogado. Se a pessoa contratou um advogado incompetente, infelizmente ela vai pagar o preço por essa incompetência. Então não dê alerta para biqueiros do que está sendo feito. Prestigie o teu cliente. Atue nos interesses do seu cliente, tá? Afinal de contas, ele te contratou para isso, ok? Então fica atento a isso também. Agora vamos lá. Roberto, o que mais que eu preciso prestar atenção e tomar cuidado? Deixa eu só ver aqui para poder passar. Não quer funcionar agora. Espera aí, gente. Ué, agora o trem pulou, não quer? Vamos aí. Vai dar certo. Espera aí. Deixa eu só ver aqui. Calma. Aí, pronto. Só para eu me achar aqui para a gente seguir o nosso roteiro. Mas parou de funcionar meu negocinho aqui, viu? Não sei se é muito tempo parado. Então vamos tentar conectar. Calma aí, enquanto isso vocês vão tomando uma aguinha. Não vai, vou ter que mexer no manual aqui mesmo. Mas vai lá. Nada vai parar a nossa aula. Então vamos lá. Próximo ponto aqui para a gente analisar. Lembra que eu falei? Quando você vai fazer a exclusão da meação, você tem que analisar o regime de bens. Os dois principais regimes de bens que chamam a atenção, que você tem que ficar alerta, é o quê? Comunhão universal de bens e comunhão parcial de bens. Ok? Ok, fechou. Agora vamos lá. O que eu preciso ter cuidado, agora que a gente vai entrar na prática, o que eu preciso ter cuidado quando eu vou analisar uma situação de inventário onde o falecido era casado e o regime de bens de casamento era comunhão universal? Gente, básico, tá? Quando o cliente procura, faleceu, o que você precisa perguntar?
o fulano falecido era casado? E aí depois, qual era o regime de bens? E solicitar o documento, tá? Nunca confie no cliente. Era casado sim, me dá o documento, certidão de casamento. Aí analisa para você verificar o regime de bens, porque ele tem importância. Então você tem que ter acesso a esse documento. E vamos supor que o teu cliente procurou, e aí você fez lá a análise e descobriu que o regime de bens do casamento, pela certidão de casamento, tudo bonitinho, era comunhão universal. Vamos lá, o que é importante a gente entender aqui para o inventário, tá? Não estou aqui para falar de regime de bens, para fins de divórcio, separação, nada. Aqui o nosso foco é o inventário, ok? Então a primeira coisa que eu preciso entender, gente, qual que é a regra? Todo mundo sabe isso. Qual que é a regra no regime da comunhão universal? Qual é a regra? Tudo gera meação. Ó, regra. Tudo gera meação. É regime da comunhão universal. Casou, meu amigo? O que é do um é do outro, o que é do outro é do um. É assim que funciona. Essa é a regra do regime. E aí, vejam, por que eu estou falando isso? Porque tem regra. E a regra é simples. Casou, esse é o regime de bens. Metade do que pertence a um pertence ao outro, metade do que pertence ao outro pertence a um. Ponto. Mas tem exceções. E são nessas exceções que nós temos que focar a nossa energia. O nosso trabalho, enquanto especialista em inventário, é descobrir se essas exceções não estão presentes quando eu estou falando de regime da comunhão universal. O nosso trabalho é analisar se essa regra, e lembra, se vai, como regra gera meação. Se o meu cliente é o filho, se tem meação para a madrasta, não é bom para o meu cliente. Se eu conseguir enquadrar uma exceção, não vai ter meação e vai ser bom para o meu cliente. Ele vai receber mais herança, consequentemente eu vou receber mais honorários. Perceberam por que isso aqui é importante? Então vamos lá. Regra, tudo gera meação. É a essência do regime de bens da comunhão universal. Agora, quais são as exceções? Meus amigos, anota aí no teu caderno. Lá no artigo 1668 do Código Civil, lá no artigo 1668 do Código Civil, tem um rol de situações excepcionais. A regra, tudo gera meação, exceção, artigo 1668, tá? E lembrando, essas exceções podem afastar o direito à meação, que não se confunde com a herança. Isso aqui é uma confusão danada que se faz. Eu estou falando aqui de meação. Ah, o cônjuge sobrevivente não vai ter direito à meação. Tá, mas pode ser que ele tenha direito à herança, embora ele não tenha meação. Quando é que nós vamos estudar isso no detalhezinho? Na aula de amanhã, tá? Na segunda aula, ok? Então, guarda isso aí, que amanhã nós vamos esmiuçar, destrinchar o 1829, você vai aprender tudo disso. Agora eu só quero que você entenda que as exceções da regra da comunhão universal, que tudo gera meação, está lá no artigo 1668 do Código Civil. Agora, presta atenção. As duas exceções que são efetivamente aplicáveis no nosso dia a dia e que é onde você tem que focar sua atenção são as exceções do inciso 1. Então, muito cuidado. As exceções à regra da comunhão universal, que gera meação, ou seja, não vai gerar meação, elas estão lá no artigo 1668. Mas para nós, que vamos trabalhar com o inventário, a exceção mais importante que mais acontece na prática e os biqueiros não enxergam, está lá no inciso 1 do artigo 1668. E quais são as duas situações que nós temos que ficar atentos quando vamos atuar no inventário cujo falecido era casado pelo regime da comunhão universal? Primeira delas, você vai ter que observar se o bem que está no nome do falecido não é proveniente de doação ou herança com cláusula de incomunicabilidade. Então, a primeira exceção que o cônjuge não vai ter direito à meação, repito, a primeira exceção, primeira situação fática, excepcional, onde mesmo casado no regime da comunhão universal, o cônjuge não vai ter direito à meação, não vou excluir a meação do cônjuge, porque ele não tem, é a situação onde o bem que está no nome do falecido foi adquirido por meio de uma doação ou uma herança gravada com cláusula de incomunicabilidade. Lembrem disso daqui, ó. Não é doação e herança, é doação e herança com cláusula de incomunicabilidade. Porque aí
aquela liberalidade que foi praticada em favor do falecido foi gravada com uma cláusula restritiva, que é a incomunicabilidade. E a incomunicabilidade é justamente para evitar que ocorra o quê? O direito à meação do cônjuge. Ok? Então, primeira situação que você precisa verificar na prática é: esse bem veio de cláusula de doação ou herança? E se veio, tem cláusula de incomunicabilidade? Qual é o erro aqui, meus amigos e minhas amigas? Qual é o erro? Você pega o documento do bem, aí você não pergunta para o cliente, você não analisa a fundo, você só olha lá na matrícula, proprietário, João da Silva de Souza. Aí fala, João da Silva de Souza era casado com a Maria, regime da comunhão universal, metade vai para ela, meação. Você não olha, nem sequer pergunta para o cliente, não olha o documento para verificar qual é a origem daquela aquisição. Cliente, vem cá, esse imóvel aqui pertence ao seu pai, não pertence? Pertence sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, esse imóvel foi adquirido de que maneira? Como é que esse imóvel veio para o teu pai? Ele comprou? Como é que foi? Não, esse imóvel aí foi meu avô que doou para o meu pai. Ah, foi doação, então esse imóvel veio de doação. O que você vai fazer? Você tem que acessar o quê? O documento, a escritura pública de doação. Tem que acessar a matrícula do imóvel, atualizada, e puxar lá para verificar se lá naquela doação não houve a inclusão dessa cláusula de incomunicabilidade. Gente, regime da comunhão universal, deixa eu te contar um segredo aqui. Geralmente, quando tem doação, ou no caso da herança, a pessoa deixou testamento, vai ter cláusula de incomunicabilidade, viu? É muito comum. O pai não queria que o filho casasse, porque achava que a esposa é interesseira, queria dar o golpe do baú. Ele falou, beleza, eu vou fazer uma doação aqui, para fazer uma partilha em vida para o meu filho, e eu vou gravar com cláusula de incomunicabilidade. Ela não vai dar golpe nenhum. É comum isso acontecer. E é comum passar pelo advogado que não tem capacitação, que é desqualificado, que é o biqueiro, que a gente brinca. É o biqueiro. Ele não pergunta, ele não analisa o documento, ele não tenta checar. Então, verificou o regime de bens é comunhão universal, vai lá na documentação, vê a origem. Qual foi a origem da aquisição? É doação. Opa, será que não tem uma cláusula de incomunicabilidade? Checa, puxa a escritura de doação, puxa a matrícula do imóvel e verifica lá. Ah não, veio de herança. Meu pai recebeu de herança do meu avô esse imóvel. Puxa lá. Acessa os autos do inventário, verifica se não teve um testamento, se não teve uma cláusula de incomunicabilidade. Porque se tiver, tchau, meação. Você vai inventariar 100%, é bom para o teu cliente. Então esse é um erro grave. Não pergunta para o cliente, não analisa documento. Então cuidado. Regime da comunhão universal é obrigatório, você sempre vai fazer. Pergunta se o bem não foi adquirido por doação ou herança. Se foi, analisa se não tem cláusula de incomunicabilidade. Tem que acessar o documento, ok? Não cometa esse erro aqui. Fechado? Agora vamos lá. Segunda situação excepcional. Você percebeu o que isso aqui acontece na prática? Isso aqui acontece. Casou, para dar o golpe do baú, o pai sabia, foi lá, fez doação ou fez um testamento, colocou em incomunicabilidade e na prática você precisa estar atento a isso daí, para não fazer exclusão da meação. Então, o que eu estou falando aqui, meus amigos e minhas amigas, é real. Acontece todo santo dia. O problema é que a maioria dos profissionais não tem esse conhecimento para fazer essa análise. Aí deixa passar batido. Aí você imagina, você faz o teu cliente perder 50% do patrimônio pelo regime da comunhão universal porque você não olhou que estava diante de uma exceção. Parabéns, você é incompetente. Por isso que você ganha pouco, você não é valorizado. Por isso que você está pensando em desistir da advocacia. É falta de conhecimento só, não tem nada errado com a advocacia. Tá? O que está errado é só o seu nível de conhecimento, que agora você está elevando ele. É só continuar, ok? Agora vamos lá, segunda situação. Aqui é mais sensível ainda. Aqui é muito mais sutil. Aqui eu diria, ou a pessoa mostra que realmente ela é especialista, ela mexe, ela domina a área, ou não vai nem entender o que eu estou falando. Qual que é a segunda situação lá do inciso 1º do 668? Do 1668. Gente, bens subrogados. Bens subrogados. Roberto, como assim? Presta atenção aqui, ó. Olha como é simples. Você imagina o seguinte. O código diz assim, ó. Comunhão universal. Tudo que é adquirido na constância do casamento, antes do casamento, não importa. O cônjuge tem direito à meação. Salvo... Aí, por exemplo, ele vem em uma situação e coloca assim, os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Bom,
Só que o código vai além e coloca mais um assim, ó. E os subrogados em seu lugar. Roberto, o que é esses bens subrogados que o código fala? Os subrogados em seu lugar. São os bens que substituíram os bens incomunicáveis. Simples assim. Exemplo. Você imagina que o falecido recebeu um imóvel, uma fazenda de 10 milhões de reais. Recebeu a fazenda de 10 milhões de reais. Presta atenção. Recebeu uma fazenda de 10 milhões de reais. Essa fazenda foi recebida por doação do pai dele. E o pai dele, achando que a esposa queria dar o golpe do baú, fez a doação e colocou uma cláusula de incomunicabilidade. Veja, o que acontece? Não gera meação. Só que veja bem, o filho que recebeu essa doação, ele resolve, ele fala, mas eu não tenho noção de fazenda, eu não sei cuidar disso aqui. Isso aqui na minha mão não vai resolver muita coisa. Eu vou vender essa fazenda e vou comprar apartamentos, que aí eu consigo alugar e fazer renda com esses bens. E aí o que ele faz? Veja, cláusula de incomunicabilidade. O bem não é inalienável, ele podia vender, ele só não podia gerar meação para o cônjuge. Aí o que ele faz? Vende a fazenda de 10 milhões e compra 10 apartamentos de 1 milhão. Aí o que vai acontecer? Ele morre. Aí ele morre, o cliente te procura, os filhos te procuram. Se você é biqueiro, o que você vai fazer? Vai olhar lá e falar, olha, o Roberto aprendi, mas eu ainda sou biqueiro, não dei continuidade aos estudos. Me dá lá a matrícula desses apartamentos. Aí olha lá a matrícula dos apartamentos, todos limpinhos. Sem comunicabilidade, sem nada. Coloca lá os apartamentos tudo bonitinho. Aí você é biqueiro, você não faz perguntas ao cliente. Aí o que você vai fazer? Falar, olha, os apartamentos aqui foram adquiridos, regime da comunhão universal, não tem nenhuma exceção aqui, vamos jogar lá para o inventário só 50%. 50% é meação da madrasta. Aí o cliente fala, é verdade, doutor? Não tem o que fazer. Mas não tem mesmo? Não tem. Ponto. Você acabou de causar prejuízo ao seu cliente. Só porque você não fez o quê? Erro. Uma pergunta. Que é a origem do dinheiro para adquirir aqueles apartamentos. Era só você ter perguntado assim para o teu cliente. Ô Joãozinho Júnior, me diz uma coisa. Estou vendo aqui, o teu pai tem 10 apartamentos, ele comprou os 10 apartamentos na mesma época. De onde ele tirou? De onde que veio o dinheiro para comprar esses apartamentos? Assim, cada um de 1 milhão, tá tudo aqui bonitinho, comprou. De onde que veio o dinheiro? Você sabe dizer de onde veio o dinheiro? Nesse momento, o teu cliente, muito provavelmente, se a história foi essa, ele vai falar. Fala, não, doutor, aqui deixa eu te explicar o seguinte. Foi assim, ó. O meu avô, ele fez uma doação para o meu pai de uma fazenda, lá alguns anos atrás. E aí, depois que o meu avô faleceu, o meu pai não sabia mexer com fazenda, não queria mais nem aprender, não confiava em colocar ninguém para trabalhar. Aí ele vendeu a fazenda. E com o dinheiro da venda da fazenda, ele comprou esses 10 apartamentos, colocou para alugar para ele ter renda. Bingo, bingo, bingo! O cliente acabou de te mostrar o caminho aqui para você excluir a meação do cônjuge desses apartamentos, mesmo sendo o regime da comunhão universal. O que foi necessário aqui para você gerar um ganho de 50% do seu cliente? Uma pergunta técnica adequada. Origem do dinheiro para a compra do bem. Ou seja, meus queridos e minhas queridas, quando você for atuar no inventário, o regime for o da comunhão universal de bens, você vai pegar o documento dos bens e todos eles, você vai sentar com o teu cliente e falar assim, ô Joãozinho Júnior, esse imóvel aqui, teu pai comprou, você sabe de onde ele tirou o dinheiro para comprar? Por que você vai fazer perguntas de todos os bens a respeito disso? Para você extrair daquela situação uma subrogação de bem individual, de bem particular, de bem dentro de uma exceção que não vai gerar meação. Você está entendendo o que isso significa? Benefício para o teu cliente. Só com uma pergunta. De onde o teu pai tirou dinheiro para comprar esse bem? Ele tirou dinheiro da venda de um imóvel que ele recebeu de herança do meu avô. Opa, da herança do seu avô? Vamos acessar o inventário. A cópia do inventário, mas está arquivado. Vamos pedir o desarquivamento. Gente, nós estamos falando de dinheiro aqui. Nós estamos falando de dobrar a herança. Que era o imóvel, que ia colocar 50% do inventário, agora vai por 100%. É dobrar. Vale a pena pedir o desarquivamento do inventário. Ver se não tinha um testamento, uma cláusula de incomunicabilidade.
Roberto, mas é só isso? Óbvio que não. Mas aí você vai comprovar que pela data, o saldo bancário que tinha, você vai fazer o encontro de contas. Isso aqui é fácil. Olha, o João, ele não tinha dinheiro. Aí, coincidentemente, quando ele vendeu a fazenda, ele conseguiu comprar. Não tinha dinheiro. O dinheiro veio da onde? Da venda da fazenda. Pronto. Enquadrou aqui. Resolveu o problema do teu cliente. Excluiu a ameação, a possibilidade de fazer a exclusão da ameação. Você conseguiu fazer isso. Isso é coisa de especialista. Você está entendendo por que não dá para você se aventurar em inventário? Você está entendendo quando você se aventura em inventários, você está sendo irresponsável com o teu cliente? Você pode gerar um prejuízo enorme para ele? E não é um conhecimento absurdamente complexo. É uma coisa simples, mas que a maioria não sabe. Então fique atento. Fique atento a essas duas exceções. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Ok? Fechado? Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos ver se esse trem funciona, né? Calma aí. Calma que não está fácil. Aí. Ok? Então, se o regime é da comunhão universal, é isso aqui que você vai fazer. Combinado? Agora vamos prosseguir. Agora nós vamos analisar o quê? O outro regime de bens. Qual é o outro regime de bens? Comunhão parcial. Comunhão parcial de bens. Cliente procurou, falecido era casado, você analisou os documentos, verificou que ele era casado pelo regime da comunhão parcial de bens. O que isso significa? Vamos lá, qual é a regra? A regra no regime da comunhão parcial de bens é que tudo que é adquirido onerosamente na constância do casamento gera direito à meação. Simples. Só tem que tomar cuidado aqui quando você for analisar, então, um casamento da pessoa que faleceu, que era pelo regime da comunhão parcial de bens. O cuidado que você precisa ter aqui é analisar a data de aquisição. Aquisição, data, posterior ao casamento, regra, meação. Anterior ao casamento, regra, não há meação. Essa é a regra. Logo, quando a gente está falando de comunhão parcial, geralmente eu tenho duas massas de bens. Eu tenho os bens que são comuns, que geram meação, que foram adquiridos na constância do casamento, e tem os bens particulares, que pertencem a cada um dos cônjuges, porque ou não foi adquirido na constância do casamento, ou está dentro das exceções. Então, o importante aqui é sempre, comunhão parcial de bens, pega a relação dos documentos e analisa a data da aquisição. Por quê? Se foi adquirido na constância do casamento, vai sair meação. E aí você tem que alertar isso para o cliente, ok? Se foi adquirido antes do casamento, não tira meação. E isso é bom para o teu cliente, você precisa avisar isso para ele. Então, o grande detalhe aqui é só analisar a data da aquisição. Agora, gente, isso aqui é fácil. Praticamente todo mundo sabe. Regime da comunhão parcial de bens, o que é adquirido na constância gera meação, o que não é adquirido na constância não gera meação. Tá tudo bem, isso aí é fácil. Agora, onde é que eu preciso mostrar que eu de fato sou especialista? Nas exceções. É aqui nas exceções que eu vou mostrar realmente que eu domino, que eu sei atuar no inventário. Roberto, por quê? Porque, veja, a regra é adquiriu onerosamente na constância do casamento, adquiriu na constância do casamento, o que eu tenho? Direito à meação. Mas, será que pode haver uma aquisição na constância do casamento que não gera meação, ou seja, uma situação excepcional? Sim. Lá no artigo 1659, do Código Civil, você vai encontrar as situações excepcionais onde não vai haver meação, mesmo o bem tendo sido adquirido na constância do casamento. E aqui, assim como a gente fez lá no regime da comunhão universal de bens, eu vou te falar duas situações que são as mais comuns e que são aquelas que você precisa ficar atento, que são duas situações que estão previstas lá no inciso 1 e 2 do 1659. Não deixe de se atentar a esses dois incisos, inciso 1 e 2 do artigo 1659. E quais são essas duas exceções? Gente, isso aqui pega muita gente, tá? Fica atento. Primeira exceção, não vai ter meação se o bem foi recebido por herança ou doação. Então, se você teve acesso à documentação e verificou que aquele imóvel que era do falecido, ele foi adquirido na constância do casamento, mas a origem da aquisição foi uma doação ou foi uma herança, você já afasta a possibilidade de meação.
E cuidado, aqui eu chamo a atenção, cuidado, coloca aí no teu caderno assim, ó, rabiscada, atenção, cuidado, cuidado, cuidado. Não confunda isso que eu estou falando agora, herança e doação, na comunhão parcial, com a situação que a gente falou agora há pouco, de comunhão universal, onde eu falei de herança e de doação, mas lá na comunhão universal tinha um detalhe. Não era herança e doação, era herança e doação com cláusula de incomunicabilidade. Aqui na comunhão parcial é herança e doação. Não precisa ter cláusula de incomunicabilidade. O João, casado, recebeu uma doação do pai de um imóvel de 10 milhões. Tinha cláusula de incomunicabilidade? Não tinha? Não importa. Ele recebeu de doação? Recebeu. Então não gera ameação. Não vai, você vai jogar esse imóvel de 10 milhões 100% no inventário. Não vai tirar 50% para ameação. Por quê? Porque eu estou diante de uma situação excepcional. Porque o bem veio teve como origem de aquisição a doação. A mesma coisa se for herança. O João recebeu lá no inventário do pai dele uma fazenda de 10 milhões. Agora o João faleceu. Eu vou jogar essa fazenda lá no inventário, que o João era casado pelo regime da comunhão parcial com a Maria. E essa fazenda foi herdada na constância do casamento. Eu vou jogar 100% da fazenda para ser inventariado ou só 50%? Resposta, 100%. Por quê? Herança na comunhão parcial não gera direito à ameação. Cuidado com isso. Que mais? Segunda situação. Gente, subrogação nos bens particulares. Aqui também tem a subrogação nos bens particulares. O que significa isso? Se, por qualquer motivo, aquele bem que pertence ao João, falecido, ele era considerado bem particular, seja porque ele foi adquirido antes do casamento, seja porque ele foi adquirido após o casamento, mas com uma dessas origens aqui, herança ou doação, se há uma subrogação daquele bem particular em outro, não haverá ameação. Aqui também você precisa ficar muito atento. Roberto, como assim? Vou dar um exemplo. Você imagina o seguinte, ó. O João, ele recebeu de herança do pai dele, lá no inventário que tramitou há 20 anos, ele recebeu herança de uma fazenda de 10 milhões. Então o João fez o inventário, partilhou tudo bonitinho, ele recebeu o quinhão dele, foi uma fazenda de 10 milhões. Se ele recebeu de herança, essa fazenda, ele já era casado com a Maria pelo regime da comunhão parcial de bens. Beleza. Mas essa herança vai ser considerada bem particular? Sim. Mas foi adquirido na constância do casamento. Mas foi por herança. Então é bem particular. Aí olha o detalhe. Isso foi há 20 anos. Ele faleceu agora. Só que 5 anos antes desse falecimento, o João vendeu a fazenda que ele recebeu de herança do pai. Vendeu. E com essa fazenda, ele comprou um apartamento, uma cobertura luxuosíssima de 10 milhões de reais também. Ele pegou todo o dinheiro da venda da fazenda e comprou essa cobertura. Numa cidade bonita, um litoral, um mega de um apartamento. E aí você pega a matrícula do imóvel, do apartamento, data da aquisição. 5 anos atrás. Origem da aquisição. Não foi herança ou doação. Foi o quê? Compra e venda. O que 90% dos advogados, quase todo mundo que não está aqui agora, o que a maioria ia fazer? Ia chegar, não. Foi compra e venda, foi na constância do casamento, desses 10 milhões dessa cobertura, 5 milhões é a ameação da esposa. Retira a ameação e vamos dividir só a metade. E não ia fazer a pergunta de ouro para o cliente. Olha o erro. Origem da aquisição. Analisa o documento. É a mesma coisa, gente. Isso aqui é muito importante. O que você vai pegar? Comunhão parcial de bens. Chegou lá a matrícula do imóvel. Imóvel adquirido na constância do casamento, blá, 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 blá. Beleza. O que você vai perguntar para o teu cliente? Falar, vem cá. Eu vi aqui, teu pai adquiriu esse imóvel, tem 5 anos, ele já era casado com a sua madrasta. Me diz uma coisa. Você sabe de onde teu pai tirou dinheiro para comprar esse imóvel? É a mesma pergunta, gente. De onde teu pai tirou dinheiro para comprar esse imóvel? Se o cliente te responder que foi com o dinheiro da venda de um outro bem, o que você precisa investigar? Se esse outro bem não estava dentro da exceção
em que não haveria meação. Porque esse outro bem tinha sido adquirido lá atrás, antes do casamento, ou esse outro bem foi adquirido na constância do casamento, mas proveniente de herança ou doação. Você tem que fazer isso. Isso aqui é muito importante. Não negligencie. É uma pergunta simples, que pode mudar o jogo. Você imagina, eu estou falando aqui de uma cobertura de 10 milhões. O que eu estou te ensinando aqui, um exemplo como esse, é simplesmente você acrescentar mais 5 milhões ao monte partível ou perder 5 milhões do monte partível. Se você parar para pensar em termos de honorários, você está perdendo metade dos seus honorários por não saber fazer essa pergunta ao seu cliente. E aí você vai pegar a documentação, vai fazer a análise, checar, olha, data da venda, data da compra, bateu, ele tinha saldo antes da venda? Não tinha, então o dinheiro da compra, obviamente, que veio dessa venda. Pronto, você conseguiu provar o quê? Uma subrogação de bem particular. Excluiu a ameação do cônjuge. Seu cliente vai receber mais herança. Ponto. Simples assim. Não tem segredo. Vocês precisam ficar atentos a isso. E vejam, gente, é o que eu falei. Não tem nada para você de complexo para você falar, nossa, eu não vou conseguir implementar isso. É só você fazer pergunta para o cliente. Ok? Fechado? Vamos lá, seguimos. Agora é o seguinte. Uma atenção especial aqui ao artigo 1660. Artigo 1660. O que eu quero que você entenda? O 1660, ele traz algumas situações, basicamente 3 situações, que vai haver ameação e que você pode errar na prática. Então eu já estou te adiantando aqui. Nessas situações do 1660, vai haver ameação. Só que lembra, você fica na sua, se não é interesse do teu cliente. Deixa a outra parte falar que tem que tirar a ameação. Quais são essas 3 situações onde vai haver ameação? Anota aí no teu caderno. Ó. São 3 situações, 3 flechinhas que eu coloquei aqui. Na primeira, isso aqui são as polêmicas que acontecem no dia a dia, e aí as pessoas ficam, e agora? Vai ter meação, não vai ter? Vou inventariar 100%, 50%, como é que eu vou fazer? Primeira situação, fato eventual gera meação. Anota aí, fato eventual. Roberto, o que é fato eventual que gera meação? Mega Sena, o exemplo mais clássico que vocês vão sempre estar perguntando. Mega Sena, loteria, prêmio de loteria. Ah, mas o falecido ganhou 5 milhões na Mega Sena. Esse valor eu vou jogar lá no inventário. Não, vai ter meação. Por quê? Fato eventual gera meação. Você vai ter que fazer a exclusão desses valores. Outro exemplo que caracteriza fato eventual, sorteio. Gente, muito comum. Olha que exemplo típico. Exemplo típico. Começo do ano, chega lá o carnê do IPTU, e aí diz assim, olha, se você pagar até o dia tal, você vai concorrer ao sorteio de um apartamento, blá, blá, blá. Aí você imagina, o falecido era uma pessoa sortuda. Ele foi lá, fez o pagamento até a data tal, estava concorrendo e ganhou o apartamento. Lá no sorteio da prefeitura. Morreu em seguida. Aí tem gente que vai falar assim, não, mas esse apartamento não foi adquirido onerosamente na constância do casamento, a esposa não tem meação. Tem. Por quê? Porque o 1660 prevê que fato eventual gera meação. Então, meu amigo, veio o prêmio, o bem que o falecido tem, veio de loteria, de sorteio, de bingo, de rifa, vai para meação. Não vai inventariar 100%. Cuidado com isso. Segunda situação aqui peculiar que você precisa ter atenção. Benfeitoria em bem particular. Ah, meus amigos, isso aqui é um problema. Você precisa conhecer isso aqui também. Gente, o imóvel, imagina, o João casou com a Maria. Quando? Ele casou em 2000. Quando ele casou, ele já tinha um imóvel, que era a casa dele, que ele comprou lá em 1990. Aí o João faleceu agora, 2020. A casa era dele, bem particular. Ele adquiriu antes do casamento, regime da comunhão parcial. Mas, olha que interessante. Ele adquiriu essa casa, ela tinha 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Agora que ele faleceu, a casa tem 5 quartos, sendo 4 suítes, tem uma varanda com piscina, área gourmet, tem 2 andares, tem isso, tem aquilo. Ou seja, foi feito um monte de benfeitoria na casa. E essas benfeitorias foram feitas quando?
naquele período do casamento, após o casamento. Foram feitas depois de 2000. O que isso significa? Que a esposa tem direito à meação sobre as benfeitorias. Roberto, mas como é que vai funcionar isso? Como é que eu sei o que é o imóvel, o que é a benfeitoria? Aí vai ter que ser feita uma avaliação judicial. Um perito vai constatar qual é o valor do imóvel na sua característica inicial e qual é o valor do imóvel com as benfeitorias. E aí essa diferença é aquela que vai incidir a meação do cônjuge. Por exemplo, o imóvel na origem, do jeito que ele estava, ele valia, sei lá, 500 mil reais. Depois que foram feitas as benfeitorias, ele passou a valer 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão de reais. Então, 500 era o valor dele, sem as benfeitorias. Após as benfeitorias feitas na constância do casamento, passou a valer 1,5 milhão. Então, houve um acréscimo de 1 milhão. Esse acréscimo de 1 milhão, o cônjuge teria direito a 50%. Ou seja, desse imóvel de 1,5 milhão hoje, 50% não, 500 mil seria retirado, que seria a meação sobre as benfeitorias da esposa, e 1 milhão seria inventariado para os herdeiros, ok? Fechado? Agora a terceira situação, frutos em bem particular. Gente, isso aqui é muito comum em estados que têm como ponto forte agropecuária. Por quê? É o exemplo do gado. Isso aqui é muito comum, no meu estado mesmo, isso aqui é muito comum. O que acontece? O que é fruto em bem particular? Vamos lá. Quando o João se casou, lá em 2010, ele tinha 10 mil cabeças de gado. 2020, quando ele faleceu, ele tinha 50 mil cabeças de gado. Vai ser feita uma perícia para analisar qual a evolução desse gado em termos de cabeça e o que foi fruto. Porque, por exemplo, eu tenho um gado. Se ele criou, a cria do gado é o quê? Fruto. É fruto. Fruto natural. A gente estuda isso lá na parte geral do direito civil. Então eu tenho uma vaquinha, se a vaquinha cria, aquele bezerrinho, um fruto natural da vaquinha. A vaquinha é bem particular do João, mas o bezerrinho gera meação. E aí, obviamente, que no caso concreto, como eu falei, vai ter que ser feita uma avaliação, uma constatação da evolução, no caso do gado, para verificar o que é o original, o que seria o fruto daqueles bens particulares, para eu constatar sobre o que vai incidir a meação. Aí é questão de se definir por meio de perícia, geralmente nos autos do inventário, tá? Mas é importante você entender que frutos em bem particular gera meação. O bem particular não gera meação, mas os frutos que ele produzir geram meação, ok? Fechado? Agora, o que mais que eu preciso entender a respeito disso, gente? Antes da gente falar do terceiro passo, tudo isso aqui foi o quê? Segundo passo, que é fazer a exclusão da meação. Cuidado com os documentos que você precisa solicitar, tá? Sempre que você for analisar regime de bens para fazer a exclusão da meação, você precisa solicitar matrícula dos imóveis, escritura de venda ou doação, e cópia do processo de inventário, para você poder enquadrar naquelas exceções que a gente trabalhou, tá? Então, muito cuidado com isso. Vai atuar, pede para o cliente, fala, olha, me dá as matrículas atualizadas do bem, se o bem foi adquirido ali por meio de doação, vai lá e solicita a escritura de doação para dar uma checada, se veio de herança, pede acesso aos autos do inventário para checar também, isso é muito importante. São diligências que o bom profissional deve fazer para poder orientar da forma mais correta o seu cliente, ok? Agora, vamos lá. Segundo passo, então, o que eu vou fazer? Já aprendi. É fazer a exclusão da meação. Pegar o que é do cônjuge, tirar e só partilhar aquilo que era do falecido. Por isso que eu posso ter, por exemplo, um patrimônio de 10 milhões, mas eu chego lá dos 10 milhões e falo, olha, tem uma dívida de 2 milhões. Beleza, paga a dívida então. Sobrou 8. Sem responsabilidade do cônjuge, tudo bonitinho. Sobrou 8. Aí você olha, e no resto desses 8 milhões sobrou, vamos ver se tem meação do cônjuge? Aí dos 8 que sobrou, sobre 4 tem meação do cônjuge. Então eu vou tirar de 4, eu tiro 2, que é meação do cônjuge, vou acrescentar aquele monte partível. Então eu tinha 8, tirei 4 para tirar a meação, sobrou quanto? Sobrou 6. Eu tinha 8, desses 8, 2 era meação do cônjuge, então eu sobrou 6. 6 até agora seria o monte partível, um exemplo como esse. Agora, termina aí, então o que eu vou partilhar é 6 milhões de reais, tirei 2 de dívida, tirei 2 de meação, agora eu vou partilhar os 6? Não.
A maioria dos advogados pararia aí e falaria que esse é o monte partível. Mas nós, especialistas, não paramos aí. O que nós fazemos? O terceiro passo. E o que é o terceiro passo? A inclusão da meação. O caminho inverso. Qual o segundo passo? Tirar a meação do cônjuge sobrevivente. Qual o terceiro passo? Fazer o caminho inverso. Ir lá no patrimônio do cônjuge sobrevivente, buscar a meação do falecido. Porque, gente, se o regime de bens viabiliza a meação, a esposa pode ter direito à meação nos bens do marido, mas o marido também pode ter meação nos bens da esposa. E a maioria não se atenta a isso. Ah, faleceu, só vai tirar a meação. Não! Faleceu, você tem que ir lá no patrimônio do cônjuge sobrevivente e ver se não tem meação para ser colocada no inventário. Esse, gente, é um dos maiores erros que os advogados que não são da área cometem. É fazer o caminho inverso. É verificar o falecido. Será que o falecido não tem meação no patrimônio do cônjuge sobrevivente? E aí, obviamente, tudo que eu falei no passo 2 se aplica aqui. É você verificar o regime de bens. Qual é o regime de bens? Pô, comunhão universal. Opa, comunhão universal, então vamos lá. Tudo que está no nome do cônjuge, como regra, eu tenho que trazer para o inventário metade. Vamos analisar o momento da aquisição, para verificar, de repente, num regime da comunhão parcial de bens, a aquisição foi antes do casamento, foi depois? Se foi antes, não tem meação, então não dá para ir buscar. Mas se foi depois, como regra tem meação, eu vou lá buscar. Você imagina que a esposa tem uma fazenda de R$1 milhão. E o regime de bens do casamento é comunhão parcial. E ela adquiriu aquela fazenda depois do casamento. E não tem regra excepcional aplicável. Gente, nós estamos falando de pegar meação de 10 milhões, 5 milhões, jogar no inventário, para o nosso cliente receber de herança. Isso não é bom? E nossos honorários aumentar também. Vamos ficar atento a isso. Origem da aquisição. De onde veio a origem? Para eu poder identificar pelo regime de bens, data da aquisição, a origem da aquisição. E aí eu consegui determinar se o falecido não teria meação sobre aquele patrimônio. E aí, gente, nós precisamos ficar atentos ao quê? Aos documentos. Aqui também documento é muito importante. E o que eu chamo a atenção de vocês com relação aos documentos? Quais documentos você precisa analisar? Aqui, fique atento. Fique atento. Por quê? O que você sempre pensa? Fala, não, eu tenho que analisar se o falecido tinha meação nos bens da esposa. Beleza. O que eu vou verificar? Eu vou fazer busca de matrícula de imóveis para ver se a esposa tinha bens no nome dela. Aí lá na matrícula eu checo a data, se foi adquirida após o casamento, na comunhão parcial, por exemplo, eu vou pedir a meação desse bem. Vou incluir ele 50% lá no inventário. Beleza. Só que o que pode acontecer? E aqui é o pulo do gato que vocês precisam ter atenção. Isso aqui já valeria todos os 4 dias que a gente vai estar aqui. Sabe o que muita gente faz? Não, eu sei que eu posso ir lá buscar a meação do falecido no patrimônio do cônjuge. Eu vou pesquisar, ver se tem matrículas, tinha imóveis no nome. Se tiver, eu olho a data e vou jogar no inventário. Tô nem aí. Só que muitas vezes a pessoa não faz as diligências corretas. Só vai nos cartórios e faz busca de imóvel. Aí vai lá no cartório, busca imóvel, não tinha nada. Aí fala, olha, não tem, ela não tinha nenhum patrimônio, então não tem nada para tentar buscar a meação. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Meus amigos, tem muita gente que é dono de imóvel e não está na matrícula. Quem não conhece? Tem um monte de gente assim. Logo, quando você for solicitar documentos para o teu cliente ou você for diligenciar esses documentos, fique atento para fazer a seguinte busca. Não vai buscar só matrícula de imóvel. Não vai fazer pedido de busca de bens imóveis lá nos cartórios de registro de imóveis. Faça busca de contratos e procurações no nome do cônjuge sobrevivente. Muitas vezes, ele compra o imóvel e não põe no nome dele. Ele vai lá, compra o imóvel e não registra. Faz a escritura de compra e venda e não registra. Muitas vezes ele compra o imóvel, mas só pega uma procuração do proprietário, vendedor, outorgando poderes para ele para transferir o imóvel para ele ou para terceiro. E aí não vai ter matrícula no nome do cônjuge sobrevivente. Gente, quem tem uma vida financeira muito ativa, isso é comum. A pessoa vive, compra imóvel, vende coisa, às vezes não quer pagar imposto, aí faz o quê? Compra, não põe no nome, pega procuração, depois já vende, transfere, ganha o dinheiro ali. Isso é uma coisa normal no mundo imobiliário. E aí eu vejo muitos advogados vão lá no cartório e pedem matrícula. Aí não aparece nada, não tem nada. Vocês vão ter que tirar a meação dela, mas não vai buscar nada no patrimônio dela. Aí às vezes os herdeiros falam, mas como que ela não tem nada?
ela vem de uma família rica, não sei o que, não sei o que. Fala, mas não tinha nada. Acorda, faça busca de contratos e procurações. Vá nos cartórios e fala, eu quero fazer uma busca aqui para saber se tem contrato ou procuração no nome da fulana de tal. Às vezes vem ali. Meu amigo, você imagina a alegria de um cliente que achou que não ia ter nada, de repente, que só ia perder para a madrasta, de repente você consegue localizar bens que são da madrasta, mas não estão registrados no nome dela, para colocar no inventário para 50%, que seria a ameação do falecido, ser inventariado. Você acha que esse cliente vai ficar feliz ou não com você? É isso que o especialista faz. Que mais de documento aqui que eu preciso ficar atento? Gente, extrato bancário. Óbvio que aí você vai ter que solicitar lá nos autos do inventário, pede para o juiz. Então, você diz, olha, a esposa que era casada pelo regime de bens tal, isso pode gerar um direito à ameação do falecido sobre eventual saldo bancário dela. Ela não quer apresentar os extratos bancários dela, requer Vossa Excelência que seja oficiado do banco para apresentar os extratos. Outro documento importantíssimo aqui, imposto de renda. Solicita para o juiz também no inventário que seja expedido ofício para a Receita Federal para trazer o imposto de renda da viúva. Às vezes lá no imposto de renda você vai descobrir os bens que ela tem e esses bens podem gerar ameação do falecido. Aí você vai analisar o regime de bens, a data da aquisição. Aí é isso aqui, ó. Mas isso é importante e a maioria não faz. A maioria nem sabe que pode ir lá buscar ameação. Imagina se vai solicitar isso. Então fique atento. Não se deixe enganar. Cônjuge, muitas vezes, tem muita coisa por trás que acaba prejudicando o nosso cliente. Não deixe isso acontecer. Agora você está no outro nível de advocacia nos inventários. Você precisa agir como especialista. E é isso que o especialista faz. Ok? Aí vem, isso aqui é comum também. Roberto, mas o falecido não deixou bens. O cliente me procurou para fazer uma consulta e tal, só para saber porque ele tinha dívidas e não sei o quê, mas o falecido não deixou bens, não tem inventário. Ei, tá bom, não tinha bens no nome do falecido. Ele era casado? É a pergunta que você tem que fazer para o teu cliente. Ele era casado? Era casado. Qual que era o regime de bens, cliente? Era o regime tal. Me manda a certidão de casamento. Aí você olha lá a certidão de casamento. Aí o que você vai fazer? Pelo regime de bens, existe a possibilidade de ter alguma coisa no nome da esposa que geraria ameação para o falecido? Poderia. Vai diligenciar. Gente, pode ter um inventário onde o bem a ser inventariado é a ameação do falecido. Ele não tinha nada no nome dele, mas ele tinha patrimônio no nome do cônjuge. Ele tinha ameação que deveria ser trazida. E muitas vezes o advogado consultado é biqueiro, ele não entende disso, não tem essa noção. Ele fala, olha, seu pai não deixou nada no nome? Não. Então não tem nem o que fazer, não tem inventário, deixa isso aí para lá. Gente, às vezes ele era casado e pelo casamento tinha ameação. Aí você imagina, no nome da esposa tem um grande patrimônio. Você imagina isso? Não é incomum. Às vezes o pai, brigado com o filho, é um segundo casamento, ele nem compra nada, ou compra, joga tudo no nome da esposa. Aí morre, os herdeiros vão buscar, não, meu pai não deixou nada, não deixou nada. Aí o advogado fala, então não tem o que fazer. Não, vai atrás do cônjuge. Vai diligenciar, é trabalho investigativo mesmo, o que o cônjuge tem. Vamos analisar regime de bens, vamos analisar momento da aquisição do patrimônio no nome do cônjuge, vamos analisar a origem. Talvez existe sim patrimônio a ser inventariado, só que não está no nome do falecido. Aí tem gente que fala assim, Roberto, mas o cônjuge não vai aceitar inventariar o patrimônio dele, a ameação que o falecido teria que está no nome dele. Não importa, não importa, ele não tem querer. O falecido, pela lei e pelo regime de bens de casamento, teria direito à metade daquele patrimônio? Teria. Então você vai abrir o inventário, vai citar os bens e acabou. O cônjuge não pode impedir. É isso que nós precisamos entender. Você não precisa da concordância do cônjuge. Você só precisa mostrar para o juiz no inventário que, pelo regime de bens, o momento da aquisição e a origem, aquele patrimônio geraria ameação para o falecido. Só isso. Ponto. O cônjuge pode espernear do jeito que for. Se comprovar isso aqui, vai inventariar só a ameação. E ponto. E acabou. E com isso você beneficia quem? O teu cliente. Ok? Fechado? Deixa eu ver aqui. Pronto, finalizamos esse conteúdo, agora vamos aos recados finais, tá? Olha só, o que você aprendeu hoje? Como faz o cálculo do monte partível? Como é que eu faço esse cálculo? E isso é importantíssimo para saber quanto é que o cliente vai receber de herança, para poder precificar os seus honorários, para ter uma prévia do ITCD que o cliente vai ter que pagar. Como é que você faz o cálculo do monte partível, dos bens que serão partilhados? Você vai fazer o abatimento das dívidas
E lembrando sempre das dívidas que estão no nome do falecido, tirando a responsabilidade do cônjuge e alertando o cliente sobre eventual dívida no nome do cônjuge que pode gerar responsabilidade para o espólio ou para os herdeiros agora do falecido. Você também faz esse cálculo, segundo passo, fazendo a exclusão da meação, com muito cuidado com relação ao regime de bens, analisando documentos, fazendo diligências, cuidando das exceções. Muita gente não sabe. E o terceiro passo, você vai fazer a inclusão da meação, inclusive com a possibilidade de você fazer o inventário só de meação. Já pensou uma coisa dessa? Isso é possível e você precisa ficar atento, ok? Agora, vamos lá, gente, para os recados finais para a gente finalizar. E ó, isso é só o começo, foi só a aula 1, nem começou. Você acha que você aprendeu muita coisa hoje? Vou te falar, aqui foi 10%, tem muita coisa para vir aí. Amanhã nós vamos analisar o quê? Amanhã nós vamos analisar a ordem de vocação. Quem é que pode ser herdeiro e quanto é que vai receber? Tem gente que fala assim, eu não sei fazer partilha. Sabe por que não sabe fazer partilha? Não sabe fazer o cálculo do monte partível e não sabe calcular ou definir, melhor dizendo, não sabe definir quem são os herdeiros e qual o quinhão do herdeiro. Você vai aprender isso amanhã. Então a aula de amanhã é imperdível, tá? A partir das 8 da noite, inclusive, eu já te convido para, terminando essa aula, já vai lá e ativa o lembrete da aula 2. Já clica ali ó, no sininho para ativar o lembrete para amanhã, hora que começar. Se você esquecer, não pode esquecer, põe um celular agendado, já deixa tudo pronto. Mas se você esquecer, você vai receber uma notificação já prévia ali para você. Olha, a aula vai começar, não perde não, tá? Então ativa o lembrete dessa aula 2, que ela é muito importante. Com relação ao material PDF, vai ser disponibilizado a partir de agora lá nos grupos do WhatsApp. Se você ainda não está nesses grupos, veja aqui, deve ter algum link aqui nessa aula para você entrar nesse grupo. O pessoal já deve ter disponibilizado aí no chat. Entra no grupo do WhatsApp, que é lá que nós vamos encaminhar o link para você acessar o material PDF, tá? Lembrando, esse material PDF, ele possui o quê? Uma senha. E essa senha, sem ela, você não abre esse documento para salvar no teu computador. E qual é a senha do material PDF dessa primeira aula? Anota aí para você não esquecer. A senha, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que você deve ter aprendido hoje, a senha é documentos. Então a senha, o pessoal vai pôr aqui, ó, para ninguém falar, eu assisti a aula e não falou a senha. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, o pessoal da equipe vai colocar. A senha é documentos. Documentos, tudo minúsculo, documentos. Você vai receber lá no grupo do WhatsApp o link do PDF, você clica lá, vai pedir a senha, você digita a senha, abriu o PDF. Abriu, salva no teu computador e já deixa lá guardadinho para você utilizar como material, como fonte de pesquisa, ok? Fechado? Combinado? Meus amigos, olha, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham visualizado que atuar em inventários é muito mais simples do que parece, que vocês tenham percebido a grande oportunidade que está por trás dos inventários para que você saiba aproveitar. Uma área de atuação que está muito carente de profissionais qualificados, e acho que hoje você pode perceber como a qualificação é importante, uma área que tem muita demanda, e eu provei isso para você lá no começo, e uma área que traz uma possibilidade de rendimentos extraordinários muito acima da média. Não é incomum nos inventários você faturar 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 mil reais em um único processo. Eu te pergunto, você tem outros processos que você consegue visualizar que poderia te proporcionar honorários tão altos? Pois é, essa é a realidade dos inventários. Agora, evidentemente que esses valores, eles só estão acessíveis para quem efetivamente é qualificado, para quem efetivamente se especializa, para quem domina tudo isso que a gente ensinou hoje e o que a gente vai ensinar nas próximas aulas. E eu espero que você leve a sério esse curso para que você também domine e possa fazer uma verdadeira revolução na sua advocacia, iniciando já na área dos inventários ou fazendo uma transição de carreira para entrar, uma transição de área para entrar para os inventários. Eu vou dar o meu melhor aqui. Agora, você precisa estudar, assistir essa aula quantas vezes for necessário, material PDF, anotar tudinho. Se você fizer a sua parte, é impossível não dar certo. O meu comprometimento vai ser 100%. Eu só preciso do seu, tá bom? Nos vemos amanhã, então, na segunda aula, quando a gente vai aprender a definir os herdeiros e o quinhão de cada um para viabilizar a partilha. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Fui. Tchau, tchau.
os nossos honorários, eles são sempre cobrados um percentual, sempre analisando o valor do imóvel. Não existe imóvel de valor baixo, sempre analisado com valor venal, valor de mercado. Sim, com certeza. Tá? É por isso que sempre trabalhei nessa área e acabei indo agora para a especialização de inventários, porque eu acho, assim, trabalhando direito, trabalhando com responsabilidade, se dedicando, estudando constantemente. Então, não é só simplesmente fazer o curso, pendurar o certificado. O certificado, e tá tudo certo. Não é. É ficar até 9h30 da noite ouvindo live de professor, porque sempre tem alguma coisinha, sempre tem. A gente não sabe tudo, não somos incapacitados de saber tudo.